Garocast, o podcast repleto de... Muito saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos e o tema de hoje é sobre Joey e as baratas. E aí, pessoal, quem fala é o Pedro e, como dizem aqui em Montes Claros, urra! Que bosta! Salve, cachorrada! Aqui quem fala é o Pride, e para todos os lambedores de saco da Wild, que chamam nós, né, os andarilhos de urra, fica a reflexão e o desafio. Quem nunca tocou aí uma Nicki Minaj pro totem do Xvideos, que atire a primeira pedra. Ai, fogo na mente e no coração, galera. Eu tô chegando aqui com um drone, com visão noturna e com balas de prata, trazendo pra gravar hoje. Você veio todo massa velho hoje, Dentinho? Eu tô massa velho, cara. É a influência dos amigos. Tá certo. Então, hoje vamos para mais um Garocast da série Tribais, onde hoje nós vamos tratar sobre os andarilhos do asfalto, como vocês provavelmente perceberam aí na nossa introdução. E hoje, então, vamos seguir com todo aquele papo sobre a história da tribo, a sociedade, como ela se divide. Vamos tentar dar uma luz aí maior para os andarilhos do asfalto. E aí a gente trouxe aqui o Pride a contragosto, porque ele virou andarilho do asfalto porque a gente quis. E aí agora, então, temos um membro da tribo, vamos falar um pouquinho sobre ela, beleza? É, meu, por maioria de votos e pela amizade. Exatamente. Mas, Pedro, pega aí então sua bateria eletrônica, cara, e vamos pros tambores da Assembleia. Vamos lá então, para a gente começar o nosso papo sobre os andarilhos do asfalto, vamos colocar logo uma pedra no assunto de uma vez por todas e falar um pouco sobre as características gerais dessa tribo, antes da gente entrar então na parte de história e seguir com a nossa pauta. Quem são os andarilhos do asfalto? O que são, como são, onde vivem? Hoje no Globo Repórter. Vamos deixar o Pride falar, cara. Ele foi o primeiro aí, né? Na verdade, ele é o representante da tribo. Acho que ele pode começar. Então, beleza, cara. Vamos lá. Andarilhos. A única palavra que me vem à mente quando lembro dessa tribo fantástica é adaptação. É o sinônimo maior da tribo. Não importa o que aconteça, eles estão preparados para qualquer tipo de modificação e é coisa que eu não vejo na grande maioria das outras tribos. Ficaram um pouco parada no tempo e talvez isso tenha contribuído para que, embora a profecia, né, a gente fala, não adianta como reverter ela, mas tenha contribuído esse retrocesso aí para que o mal se espalhasse, eles não soubessem como trabalhar a contramedida da evolução da Weaver. Poderia ser inevitável, poderia. Se realmente é inevitável, então os andarilhos estão na crista da onda, porque eles souberam se adaptar à situação. Cara, de início, eu acredito que seja uma tribo que ela é muito mal compreendida, pelo sentido de que no livro se foca muito nessa dedicação dos lobisomens pela Wild. Então, quando chega o momento de você descrever até cenas em que envolve espiritualidade e tecnologia, os jogadores ficam um pouco perdidos. E por causa disso, eu acho que algumas pessoas que não se interessam muito na leitura acabam deixando ele um pouco de lado nessa dificuldade de interpretação. Mas ao longo dessa curta jornada aí que eu tive que mergulhar de cabeça para poder fazer o melhor aqui representando o personagem dentro do Nação Garou, eu percebi que a tribo, assim como muitos pensavam, achava que era uma tribo quebrada, que faltava essa espiritualidade que comunga entre todos. Mas no final eu acabei percebendo que eles são uma tribo de mente muito mais aberta que os demais e que eles têm essa visão sobre os espíritos que complementam e ajudam ainda mais essa espiritualidade Garou que as outras demais não têm. Talvez, quiçá um pouquinho os roedores de ossos, mas não com essa mesma afinidade que os andarilhos abraçaram e não trocam isso por nada. Eu quero pegar aqui a esteira da fala do Pride, porque alguns meses atrás, quando a gente ainda estava começando a gravação dos primeiros episódios do Garocast, eu teria dito que os andarilhos do asfalto eram a tribo que eu menos gostava. Mas justamente como o Pride falou aí, com a leitura e com me aprofundar mais na tribo, isso foi deixando de ser verdade. Eu tenho minhas críticas, eu tenho um ponto de vista específico sobre isso,
mas eu acho que a tribo ela é realmente muito interessante naquele aspecto que foi dito sobre a adaptabilidade. Uma das exemplificações mais legais para mim sobre isso é como a tribo muda de nome e muda também de enfoque em suas atividades ao longo da história, garoto. E muda o glifo também, né? Sim, exatamente. Eu curto muito, cara, os Andarilhos do Asfalto. Acho que desde que eu comecei a jogar Lobisomem, foi uma das tribos que eu mais achei legal, assim. Acho que justamente pelo fato, igual o Pride falou, deles serem mais, digamos, cabeça aberta, né? Tipo, eles estão mais sintonizados aí com as mudanças do mundo, com o progresso, né? E sempre se adaptaram a isso. E esse negócio que o Pride disse a respeito da Wild, né? Que todas as outras tribos têm um culto ferrenho, né? A Wild. Eu acho legal que os Andarilhos do Asfalto, eles têm uma ligação também com a Weaver, que, né, é vista como vilã muitas das vezes, mas que, poxa, os caras conseguem fazer muitas coisas legais, cara, graças ao Weaver e ao elo que eles têm com ela. É meio que libertador, né? Eu lembro que em algumas mesas, bem no comecinho mesmo, quando o jogo emplacou aqui, no finalzinho da década de 90, acho que eu fui fazer um personagem que fumava e, cara, e ele não era andarilho, né? Ele era uma outra coisa, parecia um pecado. Não, pô, você tá fumando? Não pode, essa coisa tá ruim. O caralho, pô, então essa porra vai ser um andarilho, vai tomar nos seus cu, eu fumo, beijo, faço sexo do jeito que eu quiser, vai se fuder, cara. Também é libertador você ser andarilho. Eu acho que essa sensação... Eu acho que essa sensação você só sente jogando ou com o andarilho ou com o Senhor das Sombras, que é aquela coisa do foda-se, entendeu? Mas ainda assim, no quesito da Wild, o que é mais libertador mesmo é o andarilho. Então ele é a tribo, faça o que você quiser, mas faça direitinho em nome da Mãe Gaia que vai dar certo. Ninguém vai te repudiar por causa disso. Ele é o tipo de cara que, né, tipo, pra todo mundo, ele tá dormindo com o inimigo, né? Mas ele sabe o que ele tá fazendo. Exatamente. Uma outra coisa rápida que dá pra falar que eu acho interessante nos andarilhos é como é fácil você buscar referência em outras mídias. Não é a única tribo que você vai conseguir fazer isso. Eu acho que o contraponto ideológico nos Garras Vermelhas também funciona para você ver, não sei, filmes ou histórias em quadrinhos, essas coisas que você pode buscar para se inspirar tanto por um personagem bem selvagem como Garra Vermelha, como por um humano que é confrontado pela fúria, pela selvageria, que são um lobisomem. Esses contrapontos mainstream aí, ou você vai pegar o lado bestial Garra Vermelha, ou você vai pegar o lado mais urbano dos Andarilhos do Asfalto. Eu concordo com tudo aí que vocês disseram. Eu acho que o ponto crucial aí nos Andarilhos do Asfalto é justamente esse, o lance da adaptabilidade, né? Para não ficar repetindo demais, mas vamos lá, os Andarilhos do Asfalto, eles são a tribo urbana da nação Garou, junto ali com uma grande parte dos roedores de ossos, e por definição, né, as outras tribos elas habitam a malha urbana ali de maneira bem periférica. Isso não quer dizer, pelo amor de Deus, que eles são todos da periferia ou coisa do tipo, como apareceu aí o Endigo da Quebrada aí no cast de Uktena. Mas foi legal, vai. Ainda assim. Então é a tribo urbana da nação Garou, né, como eu já disse. E tem uma parte muito essencial, que eu acho que nesse começo do jogo, isso que o Pride estava falando a respeito, você fuma, isso é da Wyrm ou qualquer coisa do tipo, você está poluindo Gaia e tal. No geral, se entendia os Andarilhos do Asfalto como os Garou que usavam armas. E porra, não é por aí. Tudo bem que eles usam armas também e tal, mas isso não tá longe das outras tribos de forma nenhuma. Armas aqui, no caso, eu tô tratando de armas de fogo, só pra ficar bem claro. Mas eu acho que isso permeou por muito tempo a respeito da tribo. O que faltava justamente é o lance da leitura. Numa comparação, né, assim como a gente fez com o Uktena e o Endigo, eu acho que ela vai se tornar um pouco inevitável. É que, assim como os Andarilhos do Asfalto, os roedores de ossos também habitam muito as cidades. Mas aí tem um ponto, um conceito que eu acho crucial dentro da tribo, é que enquanto o lance dos roedores de ossos é a sobrevivência, o dos Andarilhos do Asfalto vai ser justamente a adaptação ao mundo moderno. Então, em especial aí no W20, né, a gente teve várias roupagens dos Andarilhos do Asfalto no decorrer da história do jogo, né, que eles têm nomes diferentes em momentos diferentes, a gente vai tratar disso no cast,
mas eu acho que isso fica mais claro na terceira edição e na edição de 20 anos, que os Andarilhos do Asfalto, eles são a tribo do futuro. Saca? Eles estão. Certamente eles vão. Se alguém vai sobreviver ao apocalipse, entre eles vão estar os Andarilhos do Asfalto, na minha concepção, pelo menos. E então, quando você fala a tribo do futuro, não quer dizer que é a tribo futurista, né? É a tribo que ela. É a promessa, né? Exatamente, Pedro. É essa promessa de que nós acompanharemos a humanidade, independente do que é que vai acontecer. Então, eu gosto muito desse conceito de tribo do futuro. E normalmente nos meus jogos, nos meus personagens de Andarilho do Asfalto e tal, eu costumo colocar esse tipo de coisa aí. Isso que você falou, Choco, sobre essa distinção entre ser do futuro e futurista, é o ponto crucial que me fez mudar de opinião em relação a tudo. Porque eu acho que até determinado momento a linha editorial ela focava em ser uma tribo futurista, né? Principalmente com a presença lá dos Cyberdogs. E com esse enfoque ultra tecnológico. Eu não acho que não deve existir. Eu acho que ele não deve ser o ponto focal da tribo. Né? Perfeito. Porque, como a gente vai discutir aqui, a tribo, ao longo da história, ela sempre acompanhou a humanidade em esferas diferentes, né, por assim dizer, mas ela sempre esteve mais ou menos acompanhando, né, do lado da humanidade. E, em determinado momento, parece que está à frente, em termos de tecnologia, e isso me incomoda. Mas eu acho que essa distinção é feita mais recentemente sobre ser uma tribo que, pela adaptabilidade, ela pode alcançar uma realização maior. Eu acho que isso realmente é muito mais interessante do que uma tribo que usa armas de fachum. Perfeito. Falando um pouco sobre isso, Pedro, e a gente fez recentemente um Garocast aí a respeito de Mago Ascensão, como os Andarilhos do Asfalto, então eles estão acompanhando a humanidade, você não acha que tem um quê de nós queremos ascender a humanidade e nós junto com ela? Sim. Olha, cara, eu acho que para falar de todas as tribos é importante a gente voltar no Império, porque lá quando os lobisomens se dividem, cada um se divide de acordo com a prática que eles faziam em relação aos humanos na época. Então, por exemplo, os Garras Vermelhas caçavam e devoravam os humanos. Beleza. Os Senhores das Sombras, eles selecionavam os melhores e por aí vai. Né? O que os Andarilhos do Asfalto faziam era tentar promover aquela espécie. E eles continuam fazendo isso ao longo da história. Então existe esse lance de querer, talvez, levar a humanidade a uma interação mais harmoniosa com a Weaver. E por consequência com Gaia. E eu acho que esse é o segundo ponto mais marcante da tribo. Muito se fala dos Fianas serem muito ligados à família e tal, mas a relação dos Fianas é estritamente com seus parentes. Os Andarilhos ele tem essa relação de amor com a humanidade. Perfeito. Então eu acho que a adaptabilidade, esse amor à humanidade, aos homens, aos filhos da Weaver, né? Eu acho isso muito bacana, muito bonito. E me ajudou muito, porque é uma coisa que eu também sou ligado à família, ligado aos amigos, e é uma coisa que é inerente da tribo. E todo mundo gosta de regalia, luxo, e ninguém mais explora todas as vantagens que o mundo material tem do que os Andarilhos do Asfalto. A gente já começou aí puxando então o lance do Império, então vamos tratar um pouco aí a respeito da história da tribo, começando sobre o surgimento dela, de quando os Andarilhos do Asfalto ainda, né, só para capitular aqui muito rapidamente, os Andarilhos do Asfalto eles já tiveram 3 nomes dentro da Nação Garou, né? Eles já foram os Guardiões dos Homens, também já teve a tradução Sentinelas dos Homens, então a gente vai ter esses 2 termos aí, isso daí vai durante toda a pré-história e a Idade das Trevas. Na Renascença nós temos então os Tetrassomianos, tem um nome muito bizarro, mas tá aí, e depois então eles viram os Cavaleiros do Ferro, que é então na época do Wild West, e aí quando chega a modernidade, já em 1900, eles são então os Andarilhos do Asfalto. Então a gente vai ter esses nomes e vamos começar então quando a tribo surgiu ainda com o nome de os Guardiões dos Homens. Agora, só um parênteses, puta nome doido esse Cavaleiros do Ferro, né, cara? Porra, do caralho, né? Cara, dá pra fazer, você já imagina um grupo de motoqueiros, né, velho, chamando Iron Riders ou qualquer coisa do tipo. Iron Riders. Pois é. Não, eu acho todos os nomes legais, inclusive Tetrassomianos, mas
Andarilhos do Asfalto, não. Ah, Eu acho que perde muito na tradução, porque Glasswalkers, muito mais interessante, acho que representa melhor também a tribo. cara, mas aí uma coisa que eu acho curioso. Então, beleza, o Pedro já tocou numa das pedras fundamentais da discussão sobre os Andarilhos do Asfalto, que é sobre a porra do nome da tradução. Eu vou do contrário, Pedro. Eu acho que acertaram na tradução de Andarilhos do Asfalto. Né, o Glasswalkers, o lance do Glasswalkers é sobre as cidades de vidro, né, de hoje em dia, né, as construções em vidro que viriam no futuro. Só que aí a impressão que eu tenho é que isso é muito futurista para o momento em que os Andarilhos do Asfalto mudam de nome. Porque eles estão saindo ali do Velho Oeste, então... Vidro? Porra, o Glasswalkers, quando é que você vai imaginar que uma cidade vai ser feita de vidro? Entendeu? Não, tudo bem, cara, não uma cidade, mas só que existem construções com vidro há muito tempo, porra. É só pegar as catedrais da Idade Média. Sim, mas a questão... Não, mas o negócio são aqueles arranha-céus que você tem mais vidro do que qualquer coisa do lado de Não, fora. eu sei que tu tá se referindo a arranha-céus, mas eu só tô falando que não é tão antigo, não é tão moderno assim, não. Porra, mas o asfalto, o fato do asfalto vem antes, saca? Asfalto também é um troço antigo, porra. Sim, mas aí o que acontece? Por que a Devi Então, esse é o ponto. O meu ponto é justamente isso, que o asfalto é antigo, mas ele é menos atual do que os arranha-céus. Então eu acho que ele tá ali mais próximo do momento em que os andarilhos viram andarilhos. Do asfalto, no caso. Mas, e aí tem uma outra coisa que eu gosto na tradução de Andarilhos do Asfalto, que é, pra gente, nós brasileiros, o lance dos arranha-céus em vidro, quando o jogo foi lançado, isso não era uma realidade brasileira, entende? Eu acho que um dos sinônimos que se tinha de progresso aqui no Brasil era o lance do asfalto. Então você colocar a tribo do progresso... Eu boto fé, sacou? Isso aí você tem razão. Então, nesse aspecto, você tá coberto de razão. Então, por isso que pra mim, Chocos, a Devir acerta no nome, entendeu? Porque é uma coisa que vai te ligar imediatamente à cidade, urbanização e coisas do tipo. Porra, se fosse, sei lá, Andarilhos do Vidro, qualquer coisa do tipo, acho que ia ficar uma coisa tipo assim, porra, o nome não me bate imediatamente com o que a tribo quer dizer, saca? E mantém um padrão de nome de clube de motociclismo. Eu só queria fazer um adendo aqui, senhores. O caro Pena de Prata não recebeu o memorando, então ele tá atrasado agora às 8h06. Eu estou aqui! Todos, aqui é Pena de Prata, Galhardo dos Fiana. E cara, Andaralhos do Carilho é uma tribo muito louca. Beleza. Então agora, acompanhado do Pena, foi só falar em motoclube que ele apareceu. Ele aparece na sua casa. Vamos dar... a todas as fãs do Pena, é só falar clube de motociclismo, ele aparece aí. Pra todas as fãs, foi perigoso. Isso destrói casamento. Então, beleza. Vamos seguir então agora com a história dos Andarilhos do Asfalto, então. Então, vamos lá então, falando da história da tribo. Vamos começar com o primeiro nome, então, dos Sentinelas dos Homens. Legal que surge como uma ordem, né? Já admitindo um caráter burocrático pra tribo. Não, e o primeiro nome é Sentinela dos Homens, ou às vezes Sentinela dos Símios, né? Eles surgem lá na região do Oriente Médio, lá na Palestina, e eles comungaram com a população judaica. Acho interessante porque, olha só, a humanidade, houve um período em que ela era nômade, e depois ela se tornou sedentária. E aí eles se envolvem primeiro com o povo que é originalmente nômade. Achei que, não sei se isso foi de propósito ou não, mas achei interessante. E aí depois eles vão se associar ao povo romano, ao Cartago também, né? E posteriormente ao povo grego. Mas aí o lance do nome mesmo, isso se dá através de uma ordem dos Presos de Prata que o Pedro estava começando a falar aí. Os Presos de Prata eles montam uma matilha, que é a chamada dos Sentinelas dos Homens, porque os Presos de Prata estavam intrigados com os humanos, né? Eles entendiam os humanos ainda como criaturas
idiotas, né, e alheias a todo mundo natural que estava ali por trás deles. E aí eles mandam então essa matilha para que ela observe a humanidade, para que eles nunca ofendam Gaia, né, não se distanciem de Gaia. E aí a matilha assim o faz. Só que quando eles começam a observar os humanos de mais perto, eles vão vendo que aqueles pretensos então animais, eles são extremamente criativos. E eles começam a moldar o mundo à sua maneira, né? Então aí a gente vai ter as primeiras ferramentas de pedra lascada, né? Com sílex e tal, aquela parada toda, o arco e flecha, enfim. E aí os sentinelas dos homens, eles veem que a pedra, a rocha, o espírito, né? Teria ensinado algo aos humanos. E aí eles se aproximam da rocha, e a rocha, o espírito da rocha, também ensina algo aos andarilhos do asfalto, no caso, os sentinelas dos homens. E eles ficam extremamente curiosos com aquilo, e eles querem que os humanos eles continuem a desenvolver mais habilidades, mais poderes, vamos chamar assim. E aí, com isso, eles vão estimulando esses humanos, os caras, através desse pacto com a rocha ou qualquer coisa do tipo, eles vão e moldam casas e tal. E aí, daí vem o primeiro glifo, né? Ele se parece com a casa, se você for ver uma caverninha e tal, um negócio assim do tipo. E a tribo, ela começa a surgir a partir daí. É óbvio, essa é uma das lendas dos andarilhos do asfalto, né? A cultura Garou nunca é nada registrado. Então, você tem essa primeira ideia dos sentinelas dos homens, que foi originária daquela matilha que se aproximou, então, da humanidade. Então, a tribo, ela começa a surgir a partir daí. E então a gente tem um momento crucial, eu entendo, pelo menos, na história dos andarilhos do asfalto, que é o Impergium. Bem, a gente já falou um pouco a respeito do Impergium ali no Garocast de História Garou, você pode procurar por lá. Mas falando um pouco aqui, como que é a participação dos andarilhos do asfalto nesse momento da história? Pô, eu lembro que eles eram contra, mas aí com detalhes, bicho, você é melhor você brilhar aí. Eu acredito que tenha sido como eu falei, né? Eles tentaram promover a humanidade, mas mantendo ela nos limites, através de, digamos assim, né, de normas a se estabelecer. Eu penso assim, os andarilhos do asfalto, que até então não eram andarilhos do asfalto, né, não tinha esse nome, eles acataram a ordem e entenderam o movimento do Impergium, porém a base deles eram os humanos, a base de conexão deles era o convívio com os humanos. Então eles não vai ser estranho você saber que muitos deles safaram humanos de serem destruídos ou vilas inteiras serem devoradas ou destruídas por conta de manter o princípio que seria depois uma tribo. Eles tiveram que aceitar o negócio, né? Mesmo que de forma relutante, mas eu acho que eles também tentaram dar uma ajuda ali, salvando um ou outro povoado, né? Não sei, talvez assim, naquele estilo lista de Schindler, saca? O Dentinho fez uma comparação que eu faria, inclusive, parecido com o Brasil. Alguns padres jesuítas que recebiam ordens de outros para entregar índios para serem escravizados ou executados, escondiam e criavam congregações bem no meio da floresta. Então, poderia ter acontecido isso tranquilamente com os sentinelas dos homens. Não, deu uma passada por cima de uma opinião bem direta aqui da tribo, colocou esse apaga que eu falei antes e põe agora. Um dos grandes ressentimentos dos andarilhos do asfalto durante o Imperium, e até no Tribibook que a nação traduziu, eles não se conformam com o que foi feito, e muitas pessoas, muitos garous da nação costumam comparar como um extremo genocídio e tal, e pá, mas justamente esse ponto de inconformidade deles é que não haviam tantos humanos assim para que houvesse esse tamanho extermínio que foi feito. Uhum. O livro até compara com o genocídio de Stalin, que foi milhões de pessoas, e a proporção que eles falam na época, que seria de um humano a cada 20 ou um a cada 40, então não seria um número absurdo assim, que foi desnecessário esse tipo de atitude pro resto da nação. Sim. E aí, devido, né, essa visão que eles têm a respeito dos genocídios, eles são extremamente contra o Impergium. Eles acabam não fazendo frente à decisão da nação Garou como um todo, mas eles começam a fazer outras coisas que eles poderiam fazer para salvar os humanos, né? Porque eles admitem ter
essa fraqueza, né, esse ponto fraco ao se tratar da humanidade, porque eles realmente gostam da humanidade e veem ela como algo valoroso e a ser cultivado. Inclusive, valeu aí Andarilhos do Asfalto, porque senão a gente não tava aqui. Mas então o que é que acontece? Eles começam a entrar cada vez mais dentro dos grupos étnicos, dos diferentes grupos étnicos, né? O Dentinho falou aí deles protegendo um povo ou outro, mas o que acontece é que eles começam a se disseminar e a fazer parentes entre esses grupos, porque aí era uma maneira de você evitar que o império acontecesse dentro daquele grupo, que você salvasse alguma coisa, porque afinal de contas você não estaria matando um humano, você estaria matando um parente dos Andarilhos do Asfalto, na época, Sentinelas dos Homens. E isso acaba que protege, né, de certa maneira, dentro da visão dos Andarilhos do Asfalto, isso protege muitos dos grupos que existiam na época. Só que acontece uma outra coisa. Por conta disso, os Andarilhos do Asfalto eles não têm uma terra natal para chamar de si, porque eles simplesmente se espalharam com os grupos humanos, e a fim de proteger todos eles acabaram se espalhando. Então, é um dos motivos pelo qual os Andarilhos do Asfalto eles estão ao redor de todo o globo, e eles não vão ter, assim, os Andarilhos do Asfalto são desse lugar. É claro que eles são, em sua maioria, né, você pode traçar uma linhagem deles ali da Suméria, da antiga Canaã, Jerusalém, que vão ser os maiores assentamentos humanos, porque certamente eles estariam lá em maior número. Então teria sido nesse momento então que eles começaram a diluir a pureza deles, então e por isso eles não podem ter a raça pura. Certamente. E também talvez em vidas passadas, né? Sim, porque também começa a migrar, né? E você começa a disseminar o seu sangue, aquela coisa toda. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre os antecedentes quando a hora chegar. É uma tribo do mundo, né? Sem mimimi. Ah, pegou meu carne aqui, foda-se, vou construir um prédio ali. Tipo isso. Tipo isso. Mas agora eu achei legal essa atitude deles, né? Que isso reflete bastante o próprio totem, né, da barata. Se fosse um totem mais belicoso, né, tipo um totem de guerra, eu acho que eles não iam aceitar isso desse jeito. Eles iam caçar briga com o resto da nação Garou e provavelmente ia rolar uma treta fodida aí durante o Invasion. Sem dúvida. E a porra da barata não te larga, né? Ela sempre tá perto de você, essa miserável. Eu que o diga, mano. Você falou sobre a questão do uma casa específica e tal. Tem a ver com o esquema de globalização também, não tem? A ideia do cidadão do mundo, de que ele pode disseminar os seus parentes em qualquer etnia, em qualquer local, ele se reconhecer. Ah, sim, sem dúvida, né? A coisa vai encaixar exatamente aí. Então você já tem todo esse processo, como você está falando aí, de globalização, já lá atrás da história dos Andarilhos do Asfalto. Bem, uma coisa que vai chamar a atenção a respeito da tribo é que por conta desse interesse na humanidade, então ele vai sempre povoar, né? A tribo sempre vai estar presente nos grandes assentamentos humanos. E aí quando a gente joga isso lá atrás, antes de Roma, então você vai ter locais bíblicos, o que vai explicar uma ligação bem íntima que a tribo tem com a religião. Uhum. A gente vai falar um pouco aí a respeito de espiritualidade, mas a tribo faz muito um sincretismo dentro da cultura de Gaia e com as outras religiões já existentes no mundo, né? Então, em especial as religiões abraâmicas, que no caso do Oriente Médio, né? Pode ser tratando aqui da parte da nação Garou mesmo, e também lá do outro lado, no Oriente, onde os Andarilhos do Asfalto também vão ser bastante presentes. Mas só para marcar um ponto aqui, nós vamos deixar os Bollyzuise, ou qualquer coisa assim, porque meu chinês tá foda, pro Garocast quando falarmos do Rengen Yokai e a coisa toda, tá certo, galera? Então aqui vai ser só a parte mais ocidental da tribo mesmo. Acho que nessa parte da religiosidade tem uma aproximação que os Andarilhos acabam tendo das Fúrias Negras, é uma coisa totalmente diferente, né? Porque umas são muito devotas da Wild, eles são da Weaver, mas justamente na representação da espiritualidade lá no período da Idade Média, porque os Andarilhos do Asfalto eles começam a promover a imagem de Maria para fazer um contraponto para a humanidade de Gaia. Uhum. Aí acho isso bem interessante. E também o lance
do bucolismo que vai aparecer lá na Renascença, tudo isso também para fazer uma aproximação da mentalidade do povo dos valores Garou, né? Sim, sim. Bom, e outro ponto muito bacana é esse sincretismo que eles fazem e de adaptar a religião e como os homens, né, evoluem a religião, a forma de ver as coisas e como eles adaptam isso ao olhar Garou deles, né? Tem uma citação muito legal que a primeira coisa que eles adaptaram foi o calendário lunar, que virou um culto à luna para eles, né? Sim. E em sequência, todas as outras coisas que vieram, como eles eram uma tribo vindo da Palestina, muito ligada aos judeus, ao judaísmo lá, aquele território, eles faziam um paralelo, que o Torá seria como se representasse os Mokolé, que é o conhecimento do passado, né? O trono divino seria os Bastards, o paraíso seria os Koraks, e os Hatkins simbolizavam o inferno. Chupa ratinhos, não tenho culpa. Andares do Asfalto, maior corredor de ossos. Vou ter que representar a tribo, gente. Estou interpretando meu personagem. O santuário era os Gural, né? O santuário lá. E as Ananases seriam o que esculpiriam isso tudo em suas teias. Então, nenhuma outra tribo é tão ligada de forma tão ao âmago dos seres humanos do que os andarilhos do asfalto. Se você quer ser um andarilho do asfalto, então guarde essas duas palavras. Você tem que se adaptar a qualquer coisa e amar a humanidade acima de tudo. Isso aí. Bem, então a gente chega agora na Idade Média, né, a Idade das Trevas, onde os andarilhos eles continuam com o nome de Sentinela dos Homens. Nesse momento, né, tem no Dark Ages, inclusive o Dark Ages da edição revisada, aquele da capa verde, onde tem uma profecia, né, a profecia de um Garra Vermelha, que ele dá uma profecia para cada tribo, e aí a gente tem no momento do jogo, a profecia dos Andarilhos do Asfalto, ela já aconteceu, que é a queda de Constantinopla, e aquilo é algo muito forte para dentro dos Andarilhos do Asfalto, que eles veem a cidade, né, Constantinopla, porra, nós estamos falando de uma capital, uma das capitais do Império Romano, né? Era tudo que eles tinham visto como progresso e eles veem aquilo ruir. E aí isso estimula os Andarilhos do Asfalto a ficar cada vez mais perto da humanidade, né? Com esse papel de guardiões. Nessa época, a gente tem muitas das tribos zombando os Andarilhos do Asfalto, né? Porque eles passam a ser os guardiões dos homens, né? Aquela coisa tipo assim, porra, a gente tava matando esses caras até pouco tempo atrás, agora vocês estão protegendo eles, que filha da putagem é essa? Então rola uma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí durante a Idade das Trevas, a gente tem também, que é muito importante para os Andarilhos do Asfalto, justamente com essa conexão com a religião que a gente faz, que é o momento da Inquisição, onde eles veem os humanos agirem de fato contra o sobrenatural, e esse sobrenatural vai acometer inclusive os lobisomens e seus parentes. Seguindo então a história dos Andarilhos do Asfalto, vem então depois o momento, né? Obviamente que a história dos Andarilhos do Asfalto vai estar muito ligada à história da humanidade, então a gente tem aí então o outro ponto, que é a Renascença, onde os Andarilhos do Asfalto eles passam a ser então os Tetrassomianos. Nome do qual eu não gosto e Pedro disse gostar. Cara, eu confesso que eu quase nunca tinha ouvido esse nome. Se eu ouvi foi umas 2 ou 3 vezes antes desse cast. É porque o jogo que normalmente é jogado é no presente ou na faroeste, então na Idade das Trevas. Você não joga muito na Renascença. Sim. Renascença ela brilha com o mago, né, cara? Exatamente. Mas eu acho que deve ter sido um período muito legal pra eles, pra tribo. Sim. Com certeza, mas em vez de ser focado tanto no lance da cidade, do desenvolvimento tecnológico também, foi uma parada mais cultural. Foi nesse período que eles tentaram criar uma parada chamada garoísmo, alguma coisa assim, né? Que seria uma espécie de racionalidade ecológica, para ser uma espécie de instituição de responsabilidade entre os humanos, sabe? Acho isso interessante pra cacete. Vamos modelar a tríade pelos deuses gregos e tal. Legal. Esse ponto do Pedro, ele é bem bacana, que aí brincadeiras à parte, a gente faz pra dar aquela descontraída, vocês darem uma risada aí também, mas os andarilhos, eles, além dos humanos, eles gostam de toda essa ideia da evolução, do progresso, e o livro cita muita coisa referente a isso. Eles querem proteger essa coisa do nascimento das novas ideias, de proteger os intelectuais
que estão surgindo e tal. Na Alemanha eles têm até um grande problema com os Senhores das Sombras, com os Crias de Fens, porque os Crias de Fens querem os KM de lá porque querem. E os Andarilhos do Asfalto, eles queriam os territórios justamente para proteger esses novos gênios, novas ideias, novas concepções, artistas e tal. E aí rolava muita briga entre eles por causa disso. Um querendo defender a humanidade e tudo que ela poderia criar, todo o seu potencial. E os Crias de Fens só porque é o território dos parentes deles, ponto, acabou. Por pura cretinice, A gente pode afirmar então que os Andarilhos do Asfalto, eles representam não só um progresso de tecnologia, né, cara? Eles representam um progresso e eu vou usar a expressão errada também, mas vai bater lá na frente bem, que é iluminismo, cara. Iluminação, né? Iluminação, iluminação, se exaltar, entendeu? Não se exaltar como arrogância sobre os outros. Talvez certas tribos, certas matilhas vão cair nesse buraco fácil e descer a espiral. Mas, tipo assim, eles entendem que há um progresso porque muitas coisas que nós temos hoje, elas não foram inventadas do zero, elas são melhorias de outras coisas. Então por que não pensar isso com os humanos, que também é uma raça que se adapta pra caramba, né? Mas agora, o que significa tetrassomianos? Eu gostaria de saber. Então, tetrassomiano tem a ver com o lance, é interessante o lance do nome. Primeiro é porque o nome ele não é bem traduzido na alta língua dos Garou. Então os Garou, eles meio que chamavam os Andarilhos do Asfalto praticamente de qualquer coisa. Então eles continuavam sendo chamados também de sentinelas e tal, só que os andarilhos se entendiam como tetrassomianos. E os tetrassomianos têm a ver com o tetra, né? A ver com o negócio do 4, que são a tríade e Gaia, sacou? Então, é como se o tetrassomiano é como se fosse a tribo dos 4. Na verdade, você chegou muito perto, Chocos, da verdadeira explicação, porque outra lenda dos Andarilhos do Asfalto conta que nos tempos antigos, os andarilhos, na época os Vigia dos Homens, inventaram a Copa do Mundo de macacos. E aí... a seleção que eles mais curtiram era dos... Cara, deixa eu acabar a piada, porra. É ruim você dar risada no fim, você me xinga, tomar no seu cu. Chegar atrasado do que é furar minha piada, porra. E aí, mano, a seleção dos macacos que eles mais curtiam eram os tetrassimianos, entendeu? Só que aí, com o tempo essa porra foi se perdendo e virou essa porra aí. Meu Deus. Eu tava bem achando que o Price ia falar que era tetra porque eles andavam de 4. Então tá aí. Revelação, então, de dentro da tribo que Romário era um membro do Tetrassomianos. Exatamente. Segue a bola! A gente tem, então, a descoberta do Novo Mundo, e aí os Andarilhos do Asfalto, né, eles seguem os seus parentes, e também, se tem um novo mundo para explorar, vamos lá. E aí aqui a gente tem toda aquela confusão na América, da qual a gente já falou em um Garocast a respeito do Wild West, e aí aqui, por conta da invenção, então, do trem, a coisa toda, eles se tornam, então, os Cavaleiros do Ferro. Fora isso, não tem tanta... os Andarilhos do Asfalto, no caso, os Cavaleiros do Ferro, eles não têm assim, uma participação, um momento, né, tão chave nesse período da história dos Garou. Tem um detalhe muito maneiro. O primeiro símbolo da tribo, né, o glifo, quando eles ainda eram sentinela dos homens, parecia uma cabaninha ou uma caverna, como a gente já tinha falado. O segundo, que é lá dos tetrassomianos, parece uma construção maior, né? Já tem 2 riscos na construção. E aqui na terceira, a gente pode encarar como uma construção maior, porque tem 3 riscos, ou então a estrada. Sim. Eu acho isso legal. Ou um prédio, né? Ou um prédio, Mas aí eu acho que o lance do prédio vai ficar justamente pro próximo momento, que é a Revolução Industrial. Eu acho que fica no quarto, né? Que é a Revolução Industrial, que na minha cabeça deve ter sido o momento mais complicado dos Andarilhos do Asfalto durante sua história, que era que você ter que convencer os outros lobisomens de que aquele progresso, que você tinha fábricas cuspindo fumaça negra em tudo quanto é lugar, poluindo a porra toda, e aí então eles acabam virando os Andarilhos do Asfalto. Tem um momento interessante que é quando eles assumem o nome, porque o maior Cairn de Londres, então o grande expoente, né, da época da Revolução Industrial, que o maior Cairn de Londres ele cai, e o Andarilho do Asfalto ele acaba despertando o pai-cidade de Londres. E aí nesse momento, com essa criação, eles entendem que então eles
tem que estar dentro da cidade, e eles tomam para si, eles criam o nome de Andarilhos do Asfalto, lembrando que o asfalto ainda não seria inventado, né? No caso, o Glasswalkers, o vidro já era inventado, claro, mas as construções de vidro ainda não eram uma realidade. Mas aí você já tem esse momento progressista e futurista, talvez, da tribo, que a gente estava falando lá atrás no cast. Beleza, então isso daí é um pouco aí da história dos Andarilhos do Asfalto até o presente momento. A gente vai partir para agora para a parte sobre a sociedade dos Andarilhos do Asfalto. Antes da gente começar a dividir a coisa toda, eu queria saber de vocês, né, a respeito dos augúrios dos Andarilhos do Asfalto, que também são os mesmos augúrios que toda a nação Garou, mas vocês têm uma opinião, vocês entendem que os Andarilhos do Asfalto enxergam outros, ou algum augúrio em específico de maneira diferente das outras tribos? Como é que funciona para vocês? Sim, eu acho que os Philodox, eles têm um papel mais preponderante perante os parentes e a humanidade, enquanto que as outras tribos vão usar o papel do Philodox entre a nação Garou mesmo. A mesma coisa com os Galliard. Eles não vão ser os detentores da cultura só dos Garou, né? Mas sim também de toda essa cultura que tenta influenciar a humanidade. Mas especialmente os Teurge. Acho que o legal dos Andarilhos do Asfalto, como o Pride disse lá no início, é tentar fazer essa aliança do espiritual com o moderno, com o futuro, né? Não necessariamente com o futurista. Eu acho que todos os augúrios deles têm um modus operandi diferente de todas as outras tribos, justamente pelo fato deles estarem mais, não vou dizer à frente, né? Mas assim, eles têm métodos que não são tão arcaicos quanto algumas outras tribos. Então eles vão usar todas as ferramentas que estão disponíveis para eles, sabe? E mesmo que isso possa parecer meio alienígena para as outras tribos, como o Pedro falou a questão dos Galliard, eu acho que, tipo assim, apesar de toda a história deles ser, né, dos Garou em geral ser oral, né, nós não temos registros escritos nem nada, mas eu acho que, poxa, um Galliard dos Andarilhos do Asfalto, cara, o cara vai usar tudo que ele tem à disposição dele, internet, tudo isso para disseminar, né, o papel do augúrio dele, assim como o Hagabash, Teurge, o Zaron nem se fala, então, né, porque vem aquele estereótipo do garoto que usa arma de fogo, né? A mira do predador, tudo aquilo lá. Cara, o Dentinho falou como um autêntico representante da tribo. Sua opinião me representou agora. Cara, não, é verdade. Tem muito preconceito, mas todo mundo foi muito abrangente. E é de fato, quando você começa a ver, assim como você começa a ver nuances e detalhes e tal, quando a gente fez o cast do Quetenas, os Andarilhos são o completo oposto, né? Os Hagabashis, a maneira como eles podem usar a internet para espionagem, chantagem, é um nível diferente de ação de que qualquer outra tribo pode usar. Os Teurges, afinidade com os espíritos, adquirir informação através do espírito que, sei lá, da internet, do Google, do jornal. Cara, é fantástico. Eles podem ir além da onde todas as outras tribos param. O Philodox também, conhecimento de usar as leis, de usar também os espíritos, de compactuar tanto a Wild contra a Weaver, e toda essa parte espiritual e física é totalmente diferente. Os Galliards, o acesso à informação, a como espalhar a notícia, como guardar a memória, e sem contar os Arrons, que me chamaram muita atenção, porque quando a gente fala de Arron, geralmente você imagina um moedor de carne e tal, garra, dente, sangue, tripa. Quando a gente fala tipo assim, não vai ter muito o que falar quando for falar dos Crias de Fens, que é isso, ponto, acabou, os 5 augúrios. Mas quando eu fui ler sobre os Arrons dos Andarilhos para fazer um personagem, é um nicho totalmente diferente. É onde o cara que se planeja, estuda e trabalha, ele se sobressai independente do que ele é. Ele é muito mais tático. Para você ter uma ideia, os Arrons dos Andarilhos do Asfalto, eles leem Sun Tzu. Sim. Eles se preparam com a arte da guerra, eles veem táticas e, porra, eles também vão além do que qualquer outro Arron. Eles usam bomba, granada, bazuca, bala, metralhadora, RPM, e foda-se, pro fim. O fim justifica os meios, mas de uma forma que você não está indo contra a Gaia, você está utilizando-se de uma faceta dela, a Weaver,
para chegar num consenso comum. Então, cara, eles não têm travas para fazer o que há de melhor. Qualquer Garou seria melhor se não tivesse essas travas morais e tal. E eles se libertam disso e fazem um trabalho abrangente, cara. E isso é muito bom, muito fantástico, cara. É porque a Lua Nova não vai me deixar passar essa, não. Eu queria entender como que os Andarilhos do Asfalto vão vencer a Wyrm com o Paulo Ricardo. Com o Paulo Ricardo. Mas tudo bem. Cantando Olhar 43, cara. Vai daí, Pedro. Que é bem melhor do que um olho só vermelho, né? Pride falou um troço legal. O lance dos Aron, dos Andarilhos serem mais táticos, né, demonstra que o Augúrio ele não precisa ficar limitado a um aspecto só, né? Acho que o Aron, especialmente, a gente consegue retirar três tipos de Aron. O caçador, o guerreiro clássico, né? E o tático. O líder de combate, por exemplo, talvez o general, algo assim, como conceito, né? Sim, sim. Acho que isso é interessante. Às vezes eu tento enxergar a relação dos Asfalto e até todos os augúrios deles, parece que a área de ação alta, inclusive com todos os augúrios, tem um respeito com a humanidade. Eu me corrijo, inclusive, se estiver errado, mas às vezes me parece que os Andarilhos do Asfalto tratam a humanidade como se fossem o caçula, o irmão mais novo, que eles têm que tomar conta pra merda não bater neles. A humanidade vai evoluindo e vai se corrompendo, então vai mostrando a sua face porca, né, nojenta, diante das coisas, que os Andarilhos também, né, revidam, falam, aqui não e tal, não sei o que. Então, dessa mesma forma, eu percebo que todos os augúrios conversam com os humanos. Então, quando alguém dá um grito aí. Então, quando um Hagabash, ele vai fazer obedecer a sua natureza do augúrio, ele tem um campo de ação em que humanos vão perceber, pelo menos, a superfície dele. A mesma forma o Aurum, a mesma forma o Galiard, por aí vai. Sim, sim. Eu tenho uma visão um pouco diferente das suas, porque é o seguinte, eu acho que a tribo em si, ela entende os augúrios da mesma forma que as outras 12 tribos. Mas aí o que eu acho que acontece é o seguinte, que as outras tribos não entendem os augúrios, não é que não entende o modus operandi dos Andarilhos do Asfalto, sacou? Então por isso que as outras tribos, na minha ideia, elas veem os Teurges, os Hagabashes, ou qualquer que seja o augúrio do Andarilho do Asfalto em questão, elas veem ele como alienígena, como o Dentinho apontou. Só que a tribo interpreta os augúrios, na minha ideia, da mesma forma que as outras, sacou? Eles não entendem sei lá, o Aron como uma outra coisa. O Aron é um guerreiro, beleza, ele é tático, ele se aproveita de algumas filosofias e coisas humanas para fazer o seu trabalho, uma coisa que é um pouco diferente de quando você compara ali com o Creed Fenris, que ele vai ser um pouco mais direto, justamente por conta da cultura tribal, né, do Garou. Na verdade, ninguém contradisse isso. Na verdade, os augúrios realmente funcionam como todas as outras. Mas só pra gente colocar aqui um paralelo, é como se, por exemplo, um Aron dos Andarilhos do Asfalto fizesse faculdades, pós-graduasse e virasse mestre. E o Cria dos Fênix fizesse academia em Mobral, entendeu? É mais ou menos isso. Muito bom, velho. Muito bom. Eu quero uma cópia disso aqui de um CD. Porque você também trabalhar, isso vai continuar vivo, ó, aqui dentro do meu peito. Então vamos lá. Bem, então agora a respeito das raças, né? Lupinos, hominídeos e impuros, como que os andarilhos veem? É claro que os andarilhos do Asfalto têm toda essa predileção pela humanidade, então é uma tribo praticamente, acho que é comum se entender a tribo como uma tribo só de hominídeos, que não é necessariamente verdade, mas em sua maioria a tribo, o sangue corre muito mais forte entre os hominídeos. Como que funcionam as outras duas raças? Cara, os lupinos sofrem bastante. O choque de realidade que eles encontram na sociedade humana é muito grande. Muitos deles se dispersam e até a
tribo abre mão deles, se for o melhor para eles encontrem um lugar em outras tribos. Por isso até o número é muito diminuto. Além de a tribo socializar muito mais com os hominídeos, ainda existe esse problema, que é fato. E os impuros, eles têm um pensamento não igual, não me entendam bem, mas muito próximo àquela coisa que a gente falou sobre o Zuchetena no cast anterior. Eles não têm essa paura gigante que os presas de prata, no caso, teriam. Eles, em conceitos de litania, recriminam tal, mas não é um tabu gigantesco e tal. Se ele provar o seu valor, ele será reconhecido, mas não é aquele alarde que os presas de prata falam: ah, meu Deus, ele tem um olho verde e outro azul. Não quero, não tem essa porra, não. Mas eu imagino que seja um enorme problema, porque, tipo assim, o território da tribo é praticamente restrito às cidades, né? E como que você vai, tipo, esconder um impuro dentro de uma cidade? Sim, sim. Eu acho que esse aspecto é muito complicado para a tribo. Eu acho que idealmente os andarilhos do asfalto eles prefeririam que fosse só lupino e hominídeo. As coisas elas poderiam ser mais bem controladas, por assim dizer, para não deixar a humanidade tão em xeque. Porque, como o Dentinho falou, né? Um impuro, cara, se ele cai ali desacordado, ele volta para a forma natural dele, que é Crinos. É meio problemático. O véu tá em risco a toda hora, né? Só que vocês têm uma visão, cara, de um andarilho fudido, não é um roedor de osso. Não é tipo assim, puta, nasceu um impuro aqui no quarto da minha casa, onde eu vou esconder essa porra? Não, bicho, a gente tem dinheiro. Tudo bem, tudo bem. Que compra a porra de uma instalação do caralho e guarda lá a molecada, entendeu? Tem outra coisa aí que é um estereótipo, que nem todo andarilho do asfalto é rico. Eu não estou discutindo que a tribo tenha dinheiro, é claro. A tribo, exatamente, a tribo tem recursos para recolher. Pelo amor de Deus, ouvintes, o que difere um andarilho do asfalto de um roedor de osso não é o fato de um ter dinheiro e o outro não, né? Puta que pariu. Vocês estão até aqui com essa dúvida, porra, tá na merda mesmo. Não faça como nós da Nação Garou, que a gente tenta fazer o que não tem na vida nos nossos personagens. Meu personagem tem recurso 5. Proposta. Beleza. Então agora vamos para a parte dos campos dos andarilhos do asfalto. E aqui tem uma curiosidade, né, que é um pouco a respeito da hierarquia dos andarilhos do asfalto, onde a maioria da tribo, né, onde a maioria das outras tribos vai ter ali que os mais velhos, eles são os alfa da tribo. Essa liderança dos andarilhos do asfalto, ela é um tanto quanto transitória. Isso daí vai permear bastante as ideias vigentes da época, né? E o posto não é significado de respeito ou de autoridade, porque às vezes, dependendo do momento histórico em que se está, você pode ter alguém dentro daquele movimento que ele é bem mais novo ou de posto bem menor do que um ancião, e ele sobrepuja a liderança daquele ancião pelo fato daquele ancião ele estar, ele ser um cara meio retrógrado. Então a tribo olha assim e fala assim, porra, não, agora nós vamos seguir a Elizabeth, leitora de Gênesis, por exemplo, que ela é um upstart dentro dos andarilhos do asfalto, né? Ela tem um grande destaque e ela não é de posto muito elevado. Enquanto os caras lá dos espertinhos, por exemplo, né, que eram mafiosos e coisas do tipo, eles dominaram a tribo por muito tempo, mas aí chega um outro momento da história e da sociedade humana que aquilo não é mais aceito. Então agora a gente está trabalhando dentro de ciência e coisas do tipo. Quem são os grandes nomes da ciência do andarilho do asfalto? São esses caras. Então vamos seguir eles. Então essa liderança entre os andarilhos do asfalto, ela é bem flutuante e ela está sempre em constante movimento. E aí a gente tem aqui, então, os campos dos andarilhos. Deixa eu ver se eu entendi, então. Você quer dizer que o valor dos postos que existe entre os andarilhos está muito mais ligado com o andarilho que possui as ideias progressistas, o suprassumo deles mesmos em relação aos mais conservadores deles mesmos? E isso vai ficar mais claro quando a gente falar sobre os campos. Alguns, eles representam uma influência mais importante para a humanidade em determinado momento da história. Então, por exemplo, sei lá, os fazendeiros da cidade, não sei se é essa a tradução, eles devem ter uma importância bem maior na atualidade do que no passado,
porque afinal de contas, hoje em dia, a poluição, o aquecimento global, todas essas coisas que afetam a Terra, não é realidade do passado, né? Então, eu acho que é isso. Os andarilhos vão se aproximando de lideranças ligadas às necessidades, sim. né? Toda coerência de liderança que todo mundo fala, porra, os lobisomens poderiam ter feito isso, mas a verdade, a ubris, o orgulho, todo esse pensamento mais animal junto ao espiritual sobrepõe-se. Como os andarilhos eles são bem mais ligados à humanidade e a evolução, que a gente vai repetir essa palavra do começo ao fim, eles optam por lideranças que têm a mente mais aberta e são mais aptas naquele momento para estar dirigindo a tribo, entendeu? Então, esse seria o modelo ideal para todas as tribos, mas... É aquele lance, né, cara? A Nação Garou tem um rei, mas os Andarilhos do Asfalto devem ter um presidente. Tipo isso. Alguma coisa parecida com isso. Bem, pra gente começar os campos, né, e durante essa conversa nossa sobre o campus, a gente vai falar um período em que esse campo ele teve essa dominância sobre a tribo. E isso vai explicar muita coisa, até mesmo do jogo, onde você vai ver essa diferença entre as edições e como que a coisa tá tocando, né, dentro da linha editorial da White Wolf. A gente vai começar com os lobos corporativos. Eles são os lobisomens... Porra, o nome é muito... já indica muita coisa, né? São os lobisomens que estão dentro de empresas, porra. Então, Eles são os andarilhos. Isso. E aí, os lobos corporativos, eles tiveram, né, toda essa fachada do cara engravatado, que vai virar Crinos e tal, e ele luta contra a Wyrm, em especial contra a Pentex, tentando derrubar, fazendo uma guerra financeira contra os outros instrumentos da Wyrm, em especial aí a Pentex. E é curioso que você percebe que os lobos corporativos eles tiveram uma dominância entre a tribo de 1975 até 1998. Então, o campo ele continua forte, mas ele perdeu a dominância dele. E aí é curioso que você vê na segunda edição, se você for abrir o livro da segunda edição de Tribo, já tem lá um cara lá meio mais ou menos virando glabro, rasgando uns papel lá, porque, sei lá, foi pego no imposto de renda, qualquer coisa do tipo. E isso permeia muito o imaginário dos jogadores de Andarilhos do Asfalto, que você tem que trabalhar numa empresa e tal, etc. Eu acho que essa imagem do andarilho corporativo, ela foi muito... ela foi passada bastante para os jogadores justamente por causa desse campo, e é um momento em que o livro foi lançado, e era um momento em que os lobos corporativos, então, eles dominavam a tribo, eles eram os grandes chefes dos Andarilhos do Asfalto. Até pela própria a época de lançamento do jogo. Sim, exatamente. E seguindo aquele lance da cultura Yuppie, né, velho? O lance do crescimento econômico impulsionado pela sanção dos grandes mercados nos Estados Unidos, etc. Sim. Foi parada de globalização, grandes corporações, multinacionais, tudo isso. Perfeito. Eu acho que conversa muito com isso mesmo, aquela coisa de toda essa história cyberpunk, que o mundo vai ser controlado pelas corporações, mas enfim, nós não vamos entrar nesse debate, mas eu acho que o jogo conversa muito por causa desse momento em que o jogo foi escrito. Todo mundo lembra da guerra só da parte em que você rasga, morde e atira, né? Mas na verdade, para as guerras acontecerem, você precisa movimentar muitas peças, arrecadar dinheiro, você precisa, e ele não é só o front de batalha, né? Então os lobos corporativos, eles fazem esse respaldo para que toda a nação, no geral, ela possa estar combatendo essa guerra de forma mais direta. Eles movem ações, compram empresas, tentam acertar antes de qualquer movimento da Pentex, evitar que eles façam aquele monopólio de empresas, para que eles não disseminem a Wyrm na humanidade, e acaba realmente sendo o campo que acaba espelhando a tribo, inclusive o modelo de direção no geral da seita se espelha nos lobos corporativos. Sim. Que tem como a casa central e delegam em outras casas as obrigações que se tem dentro de uma seita, dentro de uma cidade. Exatamente. Até que um deles vai e compra a Pentex, né? É o Lobo de Wall Street, em Crinos e doido de Quaaludes. Né? É tipo isso mesmo. O Pride puxou uma questão interessante aí, que é por conta, né, dos lobos corporativos e tal, essa dominância deles que foi grande.
você tem muita coisa das organizações antigas dos Andarilhos do Asfalto que eram nesse modelo. Então, tinha como o grande lobo alfa dos Andarilhos do Asfalto, ele era visto como se fosse o CEO de uma empresa. E aí as assembleias dentro do Cairn acontecem de acordo com o relógio dele e tal, tudo registrado em ata e bababá. Pensa realmente numa reunião de empresa. Era mais ou menos como os Andarilhos do Asfalto se organizavam até cerca de 98, 2000, uma coisa do tipo. Então, isso evolui, Chocos, da antiga orientação de liderança da tribo, que vem dos espertinhos, que eles evoluem junto com aquele pessoal da Palestina, são muito ligados com o cristianismo, e se todo mundo assistiu o seriado Borgias, vão ver que a igreja e a máfia têm muita coisa em comum. Sim. E os espertinhos têm essa ligação tanto com a igreja, e a organização deles era como se fosse... E aí vem os dons. Sim. Aí quando mais pra frente, agora no mundo atual, os lobos corporativos assumem a liderança da tribo, aí eles continuam fazendo com que o líder da tribo geral ainda possui o nome de dom, mas democraticamente a casa central da seita vota para quem seja esse dom. E aí ele delega a tanto as casas do avanço tecnológico, que vai cuidar da parte dos espíritos e tal, como a Casa da Defesa Urbana, que vai fazer aquela parte do warfare, e a Casa da Justiça, que vai receber as ordens da Casa Central para erradicar as criaturas e tal, fica completamente dividido, mas de uma forma democrática. Uhum. Vem evoluindo da época da máfia até virar uma democracia, vamos dizer assim. E aí a gente volta um pouquinho aí, se tratando dos espertinhos, né? Eles controlaram a tribo de 1922 até 1975. E eles tinham, exatamente como o Pride falou, devido nessa ter uma grande ligação com a máfia, então você vai ter uma estrutura mais ou menos assim. Então, até 1975 era praticamente como os Andarilhos do Asfalto se organizavam, baseado no dom. E aí, porra, a gente não precisa ir longe, todo mundo, eu espero, pelo amor de Deus, vocês já viram o Poderoso Chefão, ouvintes. Então, se vocês não viram, puta que o pariu. Não é possível. Não precisa ver todos os filmes do Nicolas Cage, mas Poderoso Chefão é obrigatório. São os Senhores das Sombras dos Andarilhos. A gente chega então na linha do tempo ali dos Andarilhos do Asfalto com o campo dos fazendeiros da cidade. Eles têm uma curiosidade porque eles nunca tiveram dominância de porra nenhuma dentro da tribo. Mas quem são os fazendeiros da cidade? São os goianos da tribo. Verdade mesmo, velho. Mas então, como eu falei antes, apesar deles nunca terem tido uma dominância na tribo, eles têm uma maior preponderância nos atuais, justamente por conta dos problemas relacionados à poluição e tudo mais. O papel deles é cultivar espaços da Wild dentro das cidades e promover acordos e enclaves com os seres que habitam os dois, entre aspas, reinos, né? E aí, na minha comparação aqui, eles são tipo o Fúria Negra e Filho de Gaia dos mais ou menos por aí mesmo. A gente chega então depois aos pilotos umbrais. Os pilotos umbrais eles surgem então no final de 1800, eles nunca tiveram uma dominância válida sobre a tribo, e eles são compostos por membros da tribo que eles acham que os Andarilhos do Asfalto não estão procurando longe o suficiente. Então eles partem para Penumbra. É curioso que a gente está vendo isso, né, nessa série dos Garocasts tribais, que quase toda tribo tem um campo dedicado à exploração umbral. E aí tá aqui os pilotos umbrais. Eu acho legal porque no final do século XIX, na Europa, explodiu uma cultura ocultista, né? E aí surgem também os esoterismos ligados ao kardecismo, essas coisas todas, que faziam justamente uma tentativa de acessar o outro lado, né? Esse lado místico do mundo, através de uma, entre aspas, ciência, né? Porque essas religiões que surgem no século XIX, esses métodos mágicos e tal, todos eles são revestidos de algum racionalismo. Acho isso daí interessante. Cara, essa proposta de acessar o outro lado, e o Pedro falou especificamente do kardecismo, é como uma receita, entendeu? Porque todas elas até hoje respeitam o mesmo ritual, e não é só uma questão de mediunidade, né? A preponderância do campo em relação à época me faz lembrar disso. Não estou falando que existe uma ligação direta com o kardecismo ou coisa do tipo, não. Mas sim, eu sou aquele tipo de pensamento. Você pode alcançar
o que é espiritual através de um paradigma científico. Uhum. Beleza, a gente chega então nos primitivos urbanos, que de vez em quando os andarilhos do asfalto eles têm dúvidas se eles são realmente um campo, mas eles nunca tiveram uma organização que pudesse manifestar como um. Então os primitivos urbanos eles acreditam que essa dependência da tecnologia tira do seu usuário o eu essencial. Então eles tentam criar sociedades tribais afastadas dessa tecnologia, né? O que é interessante é que você vai criar mais ou menos ali um paradoxo entre os andarilhos do asfalto. Mas eles são um grupo e tal, mas eles não são vistos assim como um campo pela própria tribo. Mas vale a menção aqui. É que, na verdade, com o tempo, os andarilhos acabaram sendo associados à tecnologia. Mas, como a gente pôde perceber ao longo do cast, a essência da tribo são os humanos. E eles acham que essa dependência da tecnologia e influência acaba tirando muito da personalidade do ser humano em si. E eles querem voltar para aquela época dos Sentinela dos Homens, sim. Entre aspas, né? Bem, a gente chega então aos Dais Ultimae, né, que eles surgem em 2000, mas eles nunca tiveram uma dominância aí na tribo, mas a tribo considera que eles serão a próxima, né, o próximo campo a dominar a tribo. E esse aí é também o campo favorito do Pride, então vai, meu filho. O contra 3, né? Porra, cara, não tem como não gostar. Na verdade é o seguinte, eu discutia muito com o Pedro quando a gente foi criar o personagem, e inclusive é até engraçado, porque os 10 Ultimate eles têm uma ligação direta com os Portadores da Luz Interior. Ele surge quando dois amigos, eles faziam parte da matilha, e um deles morre durante esse combate, e o outro fica sozinho, desolado e tal, e ele encontra uma parceira parente que era parente dos Portadores da Luz Interior, e ela meio que incentiva ele a criar esse exército, que se baseia lá na Austrália, de garotos que conseguem conciliar o melhor da mutabilidade, da metamorfose do lobisomem, controlando sua fúria, ao lado de soldados parentes treinados com armaduras e armamentos pesados, fazendo com que o ápice da tribo na forma militar ele brilhe. O meu único contraponto é que ele acaba se tornando uma milícia mercenária. Ela funciona à base de troca de favores e dinheiro. Eu acho que essa ideia ela é muito boa, mas ela poderia ser um pouquinho melhor trabalhada para se tornar, tipo assim, disparado o melhor campo dos andarilhos do asfalto. Porque em todos os aspectos tecnológico, no cultivo e até no umbral, que é praxe de todas as tribos terem, eles brilham bem. Mas a parte militar que eles poderem aproveitar tanto o recurso quanto essa falta de desprendimento, vamos dizer assim, bélico, não só a Clive de antiga, feito de ossos ou de prata, mas ele pode, sei lá, fazer uma espada de titânio, usar bala de prata. Eles podiam pirar muito mais nisso, mas o campo não deixa de ser legal. Eu acho que a única coisa assim que poderia ser uma coisa mais ampla, patrocinada por talvez pelos lobos corporativos, e se tornar uma coisa de ação global. Eles estão, só que o número deles ainda é pequeno. E como o livro diz, eles são a esperança para a próxima geração. Quem sabe aí, não tenho muitas expectativas, mas quem sabe aí no V5 sejam eles liderando aí as portas do apocalipse, porque eles são os mais preparados para tal, né? Cara, é o grupo de elite, né, cara? Eu acho que o fato dele ser pequeno que é legal, porque dá aquela coisa de tipo assim, são os melhores guerreiros, né, os mais carimbados assim na parada. Se você assistiu... E a parada braca deles, né? Se você assistiu um filme dos anos 80, 90, ou agora viu Expendables, o 10 Ultimate é aquilo, cara. Eu imagino eles. Eu imagino eles caçando o predador lá na selva e tal. Com a boca torta e fumando. Agora. Nick Fury, cara, no fliperama. Bem, pronto. Cara, eu acho o 10 Ultimate bem maneiro, porque além do lance massa velho deles, né, e tal, que pode ficar bem ridículo se for considerado isoladamente, eles sim. usam Essa parada é realmente interessante. Para as táticas deles, né? Pô, isso é muito legal, porque não abandona o core, né, a essência do que a tribo é.
Não fica focando só no das últimas ser um cria de Fenris dos Andarilhos. Eles são um pouco mais, são cria de Fenris e Fiano. Eu acho que a questão deles serem mercenários, eu acho que isso aí dá pra criar muitas histórias legais. Eles aceitaram um contrato fudido e começaram, sei lá, sabe, tacar o caos na parada. Eles podem ser protagonistas de uma crônica. E tem um lance de guerrilha espiritual também, né, cara? Não é só metralhador e explosivo, não. Só um detalhe, Chocão. Esqueci de um adendo. Essa portadora da luz, o pessoal que for curtir mesmo, eles vai depois mandar o e-mail como canelada. Tem uma controvérsia dentro do campo, porque essa esposa, que é parente dos portadores da luz interior, ela tem visões. E esse, o Petkov, que é o líder que coordena todo o DARS Ultimate lá na Austrália, ele segue as visões dela de forma cega. Então, existe dois contrapontos sobre isso. Ou ela é uma farsa e o grupo tá fadado ao fracasso porque tá nas mãos de uma lunática, ou realmente ela é uma pessoa dotada de um dom que vai fazer com que eles se antecipem a qualquer tipo de problema aonde quer que esteja no mundo, entendeu? Existem relatos de que ela acertou e existem relatos que ela errou. Então isso aumenta a controvérsia e deixa essa pitada de dúvida pro mestre decidir. Ela é uma farsa ou não é? O campo é uma realidade ou é um grupo de fanáticos malucos, entendeu? E esse é um tempero muito bacana dentro das campanhas que vocês podem promover com os DARS Ultimate. Bem, então agora a gente chegou ali aos Cyberdogs, aos lobos cibernéticos, que eles surgem em 1990 e eles também nunca tiveram uma dominância sobre a tribo. E aí agora, Pedro, destile o seu ódio, porque eu sei que você não gosta dos caras. O campo ele é composto de lobos, lupinos, né, no caso, modificados com tecnologia cibernética, né? E aí a gente vai ter uns lobos com canhões a laser, coisas assim. Cara, eu odeio essa ideia. Acho isso absurdamente tosco. É o massa velho pelo massa velho. Porque, ao contrário do que acontece com DARS Ultimate, que a gente consegue encontrar uma justificativa interessante para aquele lance bem extreme de explosões, de guerrilha, etc. Para os Cyberdogs, isso não acontece. Porque, como eu já disse antes, os Andarilhos do Asfalto, eles sempre acompanharam a humanidade, tanto em tecnologia como em cultura e etc. E embora os Andarilhos do Asfalto tenham acesso ao reino cibernético na Umbra, eu acho que fica muito absurdo eles importarem uma tecnologia futurista para empregar num campo. Eu acho que isso é o massa velho pelo massa velho. Eu acho que isso é uma coisa que cabe ao cenário de Mago Ascensão, que a gente pode falar de futuro com uma elasticidade maior e etc, né? Os personagens eles são mais da Weaver ainda do que os Andarilhos do Asfalto, mas aqui não, cara. Eu acho que isso só suja a imagem da tribo mesmo. Perfeito. Na verdade, não é futurista, na verdade é espiritual, né? Como você explica uma lança de madeira soltar trovão? É a mesma coisa, tipo uma perna cibernética que a gente não tem o conhecimento funcionar. Vale lembrar que eu entoo o mesmo coro do Pedro, eu acho que é um pouco óbvio, passou do limite ali, sabe? Mas é justificável dentro do lore da tribo. Eu não gosto, mas quem quiser usar, tá aí, pra mim é plausível, justificado. Não vem falar que mago é o topo e a referência de tudo, vai com seu Tá beleza. Tá bravo, cara. Você viu? Tá bravo. Deixa eu colocar panos quentes. Não, pô, eu sou de boa. Cara, eu só tô falando que os magos... Traz água, Chocos. Eles são criaturas que eles estão na metafísica, né? Eles estão mais deslocados pra Weaver do que os Andarilhos do Asfalto. Não tem como. Eu entendi, Pedro. Eu tô zoando, não. Eu corroborei com você, pô. De toda forma, para colocar panos quentes aqui nessa discussão, tem um lance que é interessante, que aí vem em anexo com o outro campo, que são os interruptores aleatórios, né? Para falar um pouco aí a respeito do campo, os interruptores aleatórios eles surgem em 87 e eles dominam a tribo de 99 até os dias de hoje. E eles têm a liderança, que é a liderança vista dos Andares do Asfalto, que é a Elizabeth Leitora de Genes, da qual eu já mencionei aqui no fato. Uma coisa que acontece é que ela fica sabendo
do campo dos cães cibernéticos, ela vai e fica puta com isso e vê que o que eles estão fazendo é completamente errado em relação a Gaia e a coisa toda, e ela, mais ou menos, vamos dizer assim, acusa os cães cibernéticos, então, de traidores. E aí a tribo dos Andarilhos do Asfalto caça os cães cibernéticos. Então, se você quiser jogar com um membro dos cães cibernéticos, você vai ter esse probleminha aí que você não é tão bem visto assim na tribo. Então, aí esse campo é o que eu mais gosto. É justamente bastante ligado à tecnologia, a uma espécie de futurismo também, mas ele é medido, né? Ele é numa medida bem plausível, quer dizer, plausível, né? Mas uma coisa que não acho que fica ofensiva pro cenário. Entendo. Torna mais, o que eles fazem é tentar alargar o topo de atuação da tribo, né? E também da humanidade, porque eles vão buscar conhecimentos na Umbra sobre tecnologia, eles vão tentar estabelecer presença em vários lugares, inclusive na internet, como já foi dito lá pelo Fênix Pride. E aí é exatamente esse o lance dos interruptores aleatórios, né? Uma das grandes vantagens, né, que acabou culminando na ascensão do campo é essa coisa da GWNet, que seria uma espécie de reino virtual da internet acessada pelos Andarilhos do Asfalto, onde eles acabam disseminando as suas ideias e as suas propostas e tal. E aí a gente tem a Elizabeth, leitora de genes, que ela tem essa ideia de mais ou menos decodificar geneticamente Gaia, e aí a gente tem o Dentinho, que está fazendo exatamente a mesma coisa, e não vem falar que não. E aí, por conta disso, essa ligação com a internet, isso acaba moldando a forma como os Andarilhos do Asfalto estão hoje em dia, né? Se antigamente eles tinham essa ideia aí primeiro da máfia e depois da corporação, agora você tem essa coisa da internet, onde todo mundo posta lá no mesmo fórum, deve ser uma zona igual o fórum do Nação Garou, eu imagino, eles se organizam mais ou menos por ali. Então, as assembleias acontecem, assembleias virtuais e essa coisa toda. E tem uma parada muito interessante que quando a Elizabeth está tecendo o seu tratado sobre decodificar Gaia, ela recebe um e-mail onde diz: você não pode codificar Gaia, mas a pessoa que manda para ela gosta bastante da ideia e apoia financeiramente a pesquisa dela. E você tem esse benfeitor anônimo, né? Porque sem esse benfeitor, a Elizabeth ela não conseguiria desenvolver o seu tratado, o seu projeto todo, que acabou culminando na liderança dela dentro dos Andarilhos do Asfalto. O benfeitor anônimo, nosso e-mail é naçãogarou@yahoo.com.br. Nós estamos precisando também. Boa, Bright. Se quiser depositar $50 mil, porra. Boa, né? Boa. Vai que pode. De toda forma, esse benfeitor anônimo dizem que talvez pode ter sido um lobo corporativo ou coisa do tipo, mas tem uma ideia mais assombrosa, né, onde quem ajuda a Elizabeth financeiramente com a pesquisa dela é o Yuri Konietzko dos Senhores das Sombras. E aí é curioso porque é isso que tá no lore. Você vê a Elizabeth ela indo até os Senhores das Sombras, né, ela mais ou menos se coloca lá do lado do Margrave, que tá montando lá o seu castelo para a batalha do Apocalipse. E aí, em teoria, ele compra a ajuda dos Andarilhos do Asfalto, né? Já que eles são a tribo moderna e humana. O que o humano gosta mais do que dinheiro? Nada, porra. Então ele vai e financeiramente compra a ajuda. E é isso, acaba que o livro da tribo, ela traz essa possibilidade, mas quando você vai ver no metaplot, é exatamente isso que acontece. De toda forma, esses são os campos dos Andarilhos do Asfalto. Mas, porra, deixa eu falar uma coisa. É bom demais ver que a tribo do Pride tá lá, tem uma líder e tal, por conta do velho lá barbudo nosso. Segue o jogo. Rapaz, bem, vou te contar, viu? Não, ele já premeditou falando, né? Ele nem chama o Yuri de Margrave, ele chamou só de Yuri. É o velho barbudo, é o pai dele, esse miserável. Bem, a gente acabou falando sobre a organização dos Andarilhos do Asfalto, né, a respeito da distribuição deles dentro do globo. Eles vão estar praticamente em qualquer lugar onde a humanidade já pôs os pés, em especial nos grandes centros, uma vez que eles são uma tribo extremamente urbana. Mas aí agora a gente vai falar um pouco a respeito da litania.
Sobre os mandamentos da litania, né, os 13 mandamentos, vocês acreditam que os andarilhos do asfalto, eles têm uma visão especial sobre algum desses mandamentos? Todos os mandamentos da litania que se referem à hierarquia, posto, né, a respeitar o líder, ela pode ser relativizada nos andarilhos do asfalto, justamente pelo lance da adaptabilidade e pela condição atual da tribo, né? Porque ela não segue aquela ordem hierárquica tão tradicionalista como, por exemplo, o peso de prata. Naturalmente que eles vão ter, né? Você não vai desafiar o líder em tempos de guerra, tal, essa coisa toda, mas essa coisa que você falou aí sobre a submissão ao garou de posto mais elevado, isso certamente, até mesmo a liderança da tribo mostra isso, né? A hierarquia dos andarilhos, ela se dá ao de melhor competência no momento, né? Exatamente. Então você tem ali a Elizabeth, que ela não chega a ser uma anciã, ela não tem posto 6 nem porra nenhuma, mas é ela quem toca o barco ali, é ela quem fala mais alto nas assembleias, ela que põe caps lock nas assembleias virtuais dos andarilhos. Uma outra coisa que não vale a pena ressaltar, mas ela é extremamente óbvia, porra, não comerás carne de humano, né? Porra, nem precisa falar muito, é claro que os caras fazem maior pressão para esse mandamento aí. Eu acho também que eles têm uma atenção especial à questão de que o véu não deve ser levantado, né? O guido, no caso, porque, poxa, você tá no centro urbano, a coisa mais fácil de acontecer, né, é um lobisomem perdido, graças à fúria dele. Então eu acho que eles tomam um cuidado ainda mais especial com esse aspecto, e eles também exploram o outro lado daquele combaterás ao Irme onde quer que ele estiver, sempre que proliferar, porque, né, você vê os próprios lobos corporativos, eles fazem justamente isso, né, tentando combater o Irme em todas as esferas onde ela se mostra, inclusive na esfera financeira. Num grande resumo, em resumo, todas as leis da litania referentes a humanos e ao véu e ao segredo dos lobisomens são extremamente potencializados. As leis focadas na ordem, na hierarquia, elas se dão ao de melhor competência no momento. E aquelas leis mais voltadas ao tradicionalismo, elas têm um enfoque mais sensato. Mais pautado na visão humana do que, porra, mano, isso é retrógrado, não vai rolar. Então esses três aspectos que abrangem toda a litania, em resumo, bem isso. Bem, antes da gente passar para a parte da espiritualidade da tribo, a gente não fez isso nos outros casts, mas sobre os andarilhos do asfalto tem uma questão muito interessante, que é o fato da primeira mudança, que eles chamam de as primeiras 48 horas. E aí agora ninguém melhor do que o andarilho do asfalto para poder falar sobre isso. Então vai, meu filho. Cara, 48 horas é o seguinte, eles te deixam trabalhar você mesmo, o seu psicológico, esse choque de mudança de realidade, que você agora é um lobisomem, você tem uma outra condição de vida, uma outra sociedade, uma outra coisa para tocar. E eles acham até que um pouco de graça nisso, de você levar esse choque, essa mudança de cultura. Então, justamente esse nome, as 48 horas. Você tem a primeira transformação e essas 48 horas é para você adequar tudo aquilo na sua mente para depois eles se prepararem e trabalharem você como andarilho do asfalto. Bem resumido, mas é bem isso. Quando eu li o livro da tribo, eu achei as primeiras páginas muito legais. Eles dão exemplo de um cara que acabou de passar pela transformação e, né, ele vê que o mundo dele mudou completamente e tal, ele se vê perdido, mas ao mesmo tempo ele vê uma galera, tipo, muita gente trabalhando em prol de fazê-lo se sentir inserido naquela sociedade. Tipo assim, a gente fazendo telefonemas para tentar controlar o estrago que ele causou, né, devido ao frenesi, tudo isso, sabe? Aquela coisa assim, caralho, tipo, tem gente olhando por mim e eu nem sabia que esse povo existia, mas eles sabiam comigo. E tem uma coisa que eu achei bem legal também quando falou das 48 horas, que é a respeito da resposta do recém-transformado filhote. Que a depender de como você reage às suas primeiras 48 horas, isso é um sinal de que você vai ser um garou foda, ou você vai ser só mais um, ou você vai ser um bosta, ou qualquer coisa do tipo, saca?
que a maneira, o que é que você faz e tal, como é que você tá vendo toda aquela situação, isso indica muita coisa aos andarilhos. O que substitui muito bem a falta de antecedentes, aquela coisa mais espiritualizada da Wild que as outras tribos têm. Eu acho que isso explica um tanto... É uma coisa mais eu prática. acho que isso relaciona bastante com o fato dos andarilhos não terem mentor por si só se resolvendo. E aí os caras, eles observam isso pra ver como é que você vai ser. O que eu acho legal é que a ausência de mentor e de outros antecedentes, como a gente já falou, ela não importa tanto porque essa tribo, ela acaba sendo dependente muito da tribo mesmo, né? Porque eles funcionam à base de sistemas, de normas, de padronizadas, o que funciona muito bem para eles. Então eles têm um olhar para as primeiras 48 horas, por exemplo, né? Onde eles vão decifrar como é que aquele Garou pode ser. Isso é interessante, outras tribos não dão atenção a esse detalhe. E até nisso os antecedentes da tribo copiam a vida humana, né? Se você não for por você mesmo e se virar, você tá fudido. Não vai ter ninguém passando a mão na sua cabeça, te ensinando, e ninguém sussurrando do além pra te ajudar, cara. Um brinde a América. Bem, a gente chega aqui agora com a espiritualidade da tribo, né? A gente tem como totem tribal a barata, o que faz perfeito sentido, porque, porra, esses bichos estão aí, vai acontecer o necessário, essas desgraças vão continuar aí. Acho que isso liga bastante com os andarilhos do asfalto, né? Independente de onde elas estão, as baratas elas se adaptam. Então eu acho que isso fica bem claro, né? Eu acho que para todo mundo o motivo pelo qual os andarilhos do asfalto adotaram a barata, apesar de ser um puta totem nojento. Porra, eu acho, eu concordo com o que você falou. O totem representa perfeito o ideal da tribo, mas caralho, velho, podia ser o pombo, que é outro bicho nojento também. Não, velho, não. Pelo amor de Deus. Mas o pombo aí, Pedro, o pombo faz parte da ninhada do unicórnio, tem a história da pomba da paz e tal, essa porra toda, tá ligado? Não, mas isso é sério mesmo, cara. Pô, a barata não é. Vocês estão rindo, mas é sério mesmo. A barata. Caralho. Engraçado. Bom, a barata. Pombo é uma desgraça mesmo. A barata não é o totem mais bonito, não é o mais empolgante, não é o herói que. Não é tipo o espírito que você queria bradar em nome da barata e aparecer tipo atrás, igual os Cavaleiros do Zodíaco, que é uma merda ia ficar, né? Ao contrário, sei lá, porra do Trovão, do Falcão, caralho, a 4. Mas é o totem que melhor representa a gente. É igual a Nação Garou. A gente não é bonito, a gente não é famoso, mas é o que os fãs do Lobisomem Apocalipse tem pra hoje. Ai, ai. Eu só queria que a barata tivesse o poder do vagalume. E aí, cara, era super andarilho do asfalto. Bem, e aí... É uma barata monstruosamente e brilhando no escuro. Porque essa porra tem lâmpada na bunda, tá ligado? Bem, e aí a respeito do resto da espiritualidade, acho que a gente abordou quando a gente estava falando a respeito da ligação e tal, de todo aquele sincretismo. É interessante que você vai ver que dentro quando você está lendo as descrições dos cairns, dos andarilhos do asfalto, que sempre tem os santuários, sempre são lugares muito plácidos e tal, etc, que eles lembram muito, sei lá, talvez um altar de uma igreja, um lugar de oração ou coisa do tipo, muito ligado com a religião, vamos dizer assim, vigente da seita, né? Então você vai ter essa ligação muito forte. E aí toda aquela coisa que a gente já falou, né? Que você vai ter lá, sei lá, a estrela de Davi ou a cruz ou qualquer coisa do tipo, que eles vão relacionar isso com algum aspecto da tríade de Gaia e a coisa do tipo. Pedro mencionou Maria e Gaia, enfim. Só para pontuar o que a gente já falou, para seguir em diante, beleza? Outra coisa também que vale a pena pontuar é que não se enganem que isso fique apenas retido no cristianismo, tá? Eles fazem isso com qualquer outro tipo de religião, inclusive nos Bolshoi lá. O budismo é muito vigente nessa interpretação também. Sim, eu adorei, inclusive, a sua pronúncia do chinês. Então vamos lá, então, a respeito dos antecedentes da tribo. A tribo, ela possui alguns antecedentes que são restritos a ela, onde você não pode comprar, que são ancestrais e raça pura. Eu acho que isso daí, a gente acabou falando no começo, mas o fato de você acabar espalhando o sangue, né, e os andarilhos do asfalto acabam perdendo o registro disso daí, explica
claramente a falta de ligação com a raça pura. E aí, uma outra coisa que rola também é que, pelo menos na minha concepção, quando eu disse lá no início do cast que os Andarilhos do Asfalto eles são a tribo do futuro, não futurista, como bem pontuado pelo Pedro, eu acho que fica bem claro que os ancestrais aqui, eles não iam ajudar os Andarilhos do Asfalto, sacou? Porque eles não importam, exatamente. Tudo bem, você foi brilhante, você matou várias criaturas da Wyrm, foda-se, mas o seu método ele já é passado. Ele não se faz mais as coisas assim como você fez antes. Então aqui agora os ancestrais, foda-se, de certa forma. Então os Andarilhos do Asfalto, eles mais ou menos, vão colocar assim, eles renegam os seus ancestrais, eles esquecem os seus ancestrais, e aí a tribo não pode comprar. Algo que eu acho extremamente positivo e muito dentro do conceito da tribo. Mas eu não sabia sobre o lance do mentor. Então, o mentor, na verdade, ele é encorajado. Mas isso no W20. Né? No W20... Que eles não seguem, né, tanto as lideranças só pelo cara ser de custo maior, tipo. E ligado ao fato de que os caminhos antigos não interessam, não fazem mais parte da gente. Então o mentor, ele poderia te ensinar muito pouco nesse sentido, porque afinal de contas a época dele já passou. Eu concordo 100%, você explicando fica ainda mais claro. Mas eu posso dar uma viajada, eu tô até com medo de ser a porra do desafio de poço lá e eu já queimar meu cartucho, mas passo pela cabeça, se for merda você corta. Se for o desafio de poço, você me fode, o meu desafio é criar outro. Vamos fazer uma briga, galera. Não, mas cara, vamos foder o show. Mas se você pegar assim, todo o conhecimento que a tribo tem, se a gente for dar uma viajada mesmo, os pilotos umbrais e alguma coisa desse aí do pessoal que mexe com mais a parte de internet, guardar dados e tal, já é comum algumas tradições serem guardadas em hardwares e tal, pendrives, o caralho A4. Eu acho que o mesmo não poderia ser feito com os antepassados, guardar o conhecimento deles de uma forma meio cibernética. Talvez guardar o DNA do cara? Exato, você pegou? Sim. Pegou o ponto? E de guardar a recordação e você ter um tipo de antecedente mais cibernético, assim. Olha só, você guarda o DNA do cara, aí na hora que você vai acessar, você dá uma seringada, tá ligado? E aí o dentinho agora tá com ódio. Se você for ver a viagem da Jenny Reader, ela quer codificar a Gaia. Porra, você codificar a Gaia e codificar um espírito Garou, eu acho que ela poderia começar daí e ser antecedentes a partir daí teria total sentido dentro da tribo, seria muito legal. Eu acho que você acabou de criar o plot aí de uma aventura. Dava, né? Muito legal, cara. Beleza. Além desses antecedentes, a gente tem também os recursos, né? Que acho que vai ser um antecedente tão clichê, talvez, ou tão usado nos personagens dos Andarilhos do Asfalto. Vale salientar aqui que nem todo Andarilho do Asfalto, pelo amor de Deus, precisa ser rico. Nós já falamos isso daqui. Mas o cara vai ter suas conexões humanas. O próprio W20 mesmo fala que provavelmente a maioria da tribo vai ter ali pelo menos 2 pontinhos de recursos. Vale salientar também que se o seu Andarilho não quiser, pode dar pro meu. E também, se você for fazer os nossos personagens, o meu tem 5. Pode pôr na sua mesa aí, caralho. E se precisar de dinheiro, eu empresto. Seu jogador pode falar, vou tocar lá, vou ligar lá pro Pride, o Pride me empresta. Eu empresto mesmo. Então, ele é último aí não, ele é espertinho. Empresta e cobra juros. Um outro antecedente que eu acho importante para eles é contato. Ah, sim. Que, muito bom. Né, os caras vivem dentro da sociedade humana mais que com a tribo. Não é possível que eles não papo dentro da sociedade humana. Sim. Até mesmo para limpar as cagadas que eles e os outros garotos fazem da cidade. Né? Tanto contato quanto aliado também, né? Acho que vai permear essa ideia. E como parentes. Sim, né? E parentes, mas aí parentes toda tribo tem, vamos dizer assim. Eu acho que esses antecedentes que tanto o Chocos quanto o Dentinho citaram só se equiparam em grandeza, em valor e utilidade dentro da tribo com os Senhores das Sombras e os Roedores, cara. Porque são os top 5. Toda a ficha, se você não colocar contatos, aliados e recursos, pelo menos 1 ponto ou 2 da sua ficha, você tá jogando com a tribo errada, cara. Fica esquisito. O cara é muito lobo solitário dentro da cidade, né?
Uma coisa que o livro fala, que eu acho interessante também, é sobre a força de vontade do andarilho do asfalto, que normalmente é alta. Né? A gente está tratando aqui um pouco de mecânica, estou fugindo um pouco da pauta, só porque isso me acometeu aqui agora. Os andarilhos do asfalto, se você for pensar que ele vive dentro da cidade, o cara pega trânsito, o cara paga banco, enfim, velho, toda essa vida chata pra caralho que a gente tem, porque o cara não pode só ficar pelado uivando pra lua, que, né, enfim, deve ser mais divertido que isso, a merda que a gente vive. Essa é a sua definição de legal, Choco? Certamente é mais legal do que a gente tá fazendo agora, mas, enfim... então eles têm normalmente eles têm uma força de vontade mais alta pra você, sei lá, pegar um ônibus e ter um cara escutando funk no último volume do celular dele. Ou você vê ficar na fila do banco e ter a pessoa que quer desbloquear o Akuma no caixa eletrônico. Isso, enfim. Eu boto fé que é assim que acontece as primeiras 48 horas de vários. É bem provável, Bem, então agora nós vamos tratar um pouco sobre a diferença entre as edições de Lobisomem e como os andarilhos do asfalto foram retratados. Como a gente já falou aí um pouco, a liderança dos andarilhos do asfalto e a sua organização e tal, tudo, elas vão permear o campo vigente, o campo mais poderoso da época. Na segunda edição a gente tem ali os espertinhos, né? Então vai ter toda aquela história dos lobos corporativistas, e agora na terceira edição e no W20 tem essa ideia aí então dos interruptores aleatórios, então a tribo vai estar mais ligada aí às interwebs. Além disso, o W20, Pride, fala sério, eu sei que gostava dos Fiana, quando você viu os dons dos andarilhos do asfalto do W20, você deu uma cambalhota pra trás, né? Porque agora a tribo virou uma tribo atual. Porque antes você falava, a tribo do futuro, os caralho e tal, não se dá conta, você abre os poderes e não fazia porra nenhuma, sacou? Pele de ferro, Pedro lembrou aí, você vira uma bola de canhão, vai tomar no cu dessa porra. Merda. É até engraçado, a gente conversa muito off aqui o cast, e quando a gente tava lá pensando em falar dos Fianas e tal, eu acho que não lembro se eu cheguei a comentar, quando eu comprei o livro pelo preço que foi da porra de um carro popular, a primeira coisa que eu abri, eu acho que eu falei, né, do Fiana, foi pra ver os dons dos Fianas pra ver se tinham atualizado, cara. E não tinha porra nenhuma, cara. Eu fiquei puto, cara. Gastei 700 pau no livro e não tinha nada diferente, cara. E aí, em contrapartida, cara, você pega o dos andarilhos do asfalto, cara, tá ligado com internet, tecnologia, tudo ligado com o mundo moderno, cara. Puta, que tesão, cara. Esse lance das edições fica bem claro pra mim. Porra, realmente os andarilhos do asfalto são a tribo do futuro, porque no W20 eles estão na melhor representação. Eu concordo com você. Inclusive até pela imagem que aparece no livro, na parte da tribo, sabe? Sim. O cara com os instrumentos da Weaver e tudo mais. Porra, achei bem maneiro. O cara parece um espião. O cara tem ali um fone de Bluetooth, uma arma na mão. O cara não é um engravatado, sacou? O cara tá bem Greyman, tá ligado? Sim. Então, eu concordo com você. Eu acho que o W20 fez muito bem para muita coisa, mas em especial para os andarilhos do asfalto. A tribo necessitava de uma atualizada nesse sentido, né? Tanto com o ambiente a qual eles estão ligados e esse background mecânico mesmo da tribo. De que ano que é a edição revisada? 2000? 2000, né? Então, porra, e Mali 99 na verdade. Época, cara. Não, então, na edição 99. Nossa, a internet na é uma edição louca. revisada já tinham melhorado a segunda edição em relação à internet. Sim. Mas, porra, não tinha smartphone, né? Não, cara, a internet não era a internet que a gente tem hoje, né? Não era a internet que a gente tem hoje. Era discada, era horrível. Bem, então agora, vamos lá então, a perguntinha pra vocês. O que vocês mudariam na tribo, sendo vocês obrigados a mudar qualquer coisa? Bom, eu mudaria ou o totem, buscando preservar o mesmo conceito de adaptabilidade, mas buscando uma outra imagem, né? Ou talvez simplesmente tirar completamente os Cyberdogs da história. Eu tiraria essa parada do massa velho extremo deles também, do globo com mira laser e tem uma calda de titânio, essas coisas. Não faz sentido.
totem só se for por uma questão muito estética, assim, mas a barata não tem como, cara. Ela casa muito perfeitamente. Não tem como muito fugir. A gente podia falar, sei lá, o camaleão por adaptar, mas não tá na cidade. Podia falar, sei lá, o rato já tá com os roedores. O pombo é muito bosta, cara. Você vê o falcão e o pombo atrás. Cagando, porra. Eu acho o Vai seguinte. tomar no cu, bicho. Eu acho o seguinte, até pra casar com a história que o Chocos contou. De repente, depois daquele grande evento na Revolução Industrial, eles pudessem abandonar a barata, tendo ela sido de fato o totem da tribo, e abraçar o pai cidade. A máquina. A máquina. A engrenagem podia ser também, né? Aqui, no jogo, né, a Quimera foi levada muito para esse lado do mistério, que casa muito com os portadores. Mas essa coisa da mudança, de também não ter uma coisa definida, casaria muito bem com os andarilhos. Agora, efetivamente, o que eu mudaria, a gente vai bater na mesma tecla, que é a única coisa que, se vocês procurarem no cast, foi que eu falei que não gostei, são dos cães cibernéticos. Eu mudaria para ser um campo onde os impuros são completados de alguma forma, que eles pudessem ter uma vida melhor, mais adaptada, entendeu? Mas uma coisa mais humanizada. Exatamente, sei lá, botar uma prótese e tal, colocar um olho diferente. Entendeu? Uma coisa mais... Vamos melhorar os nossos impuros. O Pride acabou de melhorar a tribo. Essa ideia dele é muito foda. Cara, a única coisa que eu colocaria é ou uma fraqueza, uma fobia dogmática pros andarilhos do asfalto, ou uma fraqueza humana, sabe? Tipo, eles teriam que ser acometidos de, tipo assim, sabe aqueles problemas que os grandes centros proporcionam para os seres humanos se tornarem? Frios com outras pessoas, aqueles problemas de cidade grande. Apatia, eu acho que apatia. Eu acho que os andarilhos do asfalto teriam que ter isso para ser mais cidade grande, tá ligado? Talvez ser mais suscetível ao arano. Não, eu faria outra cara, coisa. Sabe, o Pena tá dando essa sugestão, embarcando essa daí. Tá ligado no antecedente tocado? Que você acaba manifestando algumas características de um dos membros da tríade. Eu acho que os andarilhos do asfalto podiam ter alguma coisa nesse sentido com a Weaver, saca? Então eles são meio, muito entre aspas isso aqui, galera, robóticos, sacou? Os caras não expressam seus sentimentos assim de maneira tão passional igual os outros Garou. Ou então na forma Crinos ele ainda guarda algumas feições mais ou menos humanas, tipo aquelas imagens de lobisomens menos... mais Wolfman, menos Werewolf. Gente, só o Wolfman que a gente tá falando aqui é o do filme, tá, ouvinte? Então, é isso aí. Outra coisa que poderia rolar é ter um outro sistema de se relacionar com o Gaia, tipo assim, como se ele fosse mais humanamente religioso. Mas isso mais ou menos existe, né? Isso tá no livro, mas ninguém usa. Beleza. Ninguém usa só, mas... Agora, outra coisa que também poderia mudar de efetivo é eles terem um fronte de batalha mais militarizado e organizado. Bom, tem um campo agora que eu não vou recordar. Tem os três TKRs bem foda, né? Tem um no Cairo, um na Rússia e o outro eu não tô lembrando onde é. Eles têm um carne foda em Londres. Me ajuda. Aceita da Cidade Velha. Me ajuda aí, Chocos. Tem um campo dos roedores que ele é bem militarista. O enxame, que é milícia e tal. Então, eu acho que o enxame, ele era perfeito pros andarilhos do asfalto. Até um pouco mais do que o... É que o foco que eles dão é um foco aquela coisa mais daquela organização mais de rua, né? Eu acho que teria, se tivesse um proporcional militarizado, eu acho que seria o que tá faltando, completando aquele também do campo dos lobos cibernéticos. Pra mim aí ficava nota 1000, assim, cara. Warrior. Ai, meu Deus do céu, que bosta de referência. Cara, sobre o que eu mudaria na tribo dos andarilhos do asfalto, eu confesso que quando eu escrevi a pergunta, eu fiquei pensando, assim, bastante sobre o que seria. Eu acho que a gente vai voltar um pouco aí na questão.
mas não na tradução, mas eu acho que o nome poderia ter sido mudado, sacou? Eu ia gostar mais se fosse uma coisa, tipo assim, se eles continuassem com essa ideia de sentinelas, com essa coisa de guardião e tal, mas eu acho que se eles voltassem com o nome original, ia ser um troço legal, porque agora nós somos, de fato, os protetores da humanidade, sacou? Não só da cidade, mas da humanidade. Nossa. Abarcando aí, no caso, todos os humanos de tudo quanto é lugar. Até porque se você falar sentinela dos homens, fica antiquado pelo lance de Sim, não, mas sei lá, protetores da humanidade, alguma coisa do tipo assim, porque eu acho que você ia fazer um contraponto muito interessante com a Nação Garou já no nome. A gente não é só da cidade, sacou? A gente protege os homens, então eu acho que eu ia tocar o barco mais ou menos por aí, uma vez que eu sou obrigado a mudar alguma coisa. Eu me lembro que uma vez a gente comentou sobre o W5 e parece que vai haver uma espécie de uma cisão entre as tribos, né? As tribos mais conservadoras e as tribos mais, vamos dizer, progressistas. Olha só, isso daí é uma parada que tem no livro do live action. A gente ainda não sabe, no live action não existe Albrecht, não existe o Margrave, tem um filho do Margrave lá e tal. Eu só tô assuntando por conta disso. Há uma probabilidade desse nome Sentinelas da Humanidade ser muito mais bem aceito a partir do W5. Se isso vazar pro W5. Eu tô dando uma viagem aqui. Não, mas o que você tá falando faz sentido. Porque isso acontece em Mago, por exemplo, no M20, é uma coisa que eu acho que eles vão tentando fazer ao longo das edições, né? De abarcar todas as formas da tribo, dos clãs, tradições e etc. Das tradições, numa coisa só, mas só que com múltiplos nomes, né? Tem, sei lá, o Thanato, Chakravante, Mazimbabwe, tudo é a mesma coisa. Sim. Os andarilhos mesmo tem, né? Os Boles Zuice. Eu gosto da ideia. Agora, tem que ver se isso vai migrar pro W20 mesmo. Isso aí pro W5, isso ainda é questão de muita especulação. Mas eu gostei. Legal. E eu acho que podia ser simplesmente Vigilantes, porque aí, sei lá, né? Já lembra. Mas aí eu te pergunto, who watches the Watchmen? Exatamente. Bem, agora a pergunta contraponto, por que a tribo é tão do caralho? Lembrando que vocês são obrigados a gostar dos Andarilhos do Asfalto para responder essa pergunta. Cara, minha opinião sobre os Andarilhos do Asfalto mudou muito desde que a gente começou a gravar os podcasts. E eu acho que, especialmente, quando a gente esquece o foco cibernético, ultra tecnológico, futurista da tribo, e foca mais no conceito dela, ela brilha mesmo. Eu acho muito legal a proximidade deles com a comunidade e de como eles tentam promover ela através da Weaver mesmo, através dos instrumentos. Porque, por exemplo, os Senhores das Sombras, eles têm uma certa proximidade com a humanidade também, assim como, sei lá, os Pesos de Prata, mas a interação deles sempre vai ser de dominância. Hierárquica, né? Isso, hierarquicamente estabelecida, mas os Andarilhos do Asfalto, eles são colaboradores. Eu acho isso interessante, né? E aí, como eu falei no início do cast, eu acho que é uma das tribos mais interessantes para você fazer um jogo de lobisomem clássico. Algo que não precisa ser tão preso ao metaplot. O monstro na cidade, né? O monstro na cidade, exatamente. Isso é bem, bem legal. Eu sempre gostei deles, né? Eu acho que em termos de jogo, assim, né? Não usando mecânica, mas em questão, eu acho que eles trazem elementos muito diferentes para o jogo, questão do lobo urbano, a guerra que eles lutam de forma diferente, né? Tentando abranger todas as frentes de batalha, tudo isso que a gente discutiu aqui, né, a questão da interação deles com os espíritos de uma forma diferente, novos espíritos com os quais eles estão mais dispostos a interagir, e em questão de jogo, isso aí vai para aqueles jogadores apelões, né, que gostam de se mostrar, de ser B10, cara, 2 dons de nível 1, para tempos modernos, chama Plug and Play, outro para Dark Ages, controle de máquina simples. Acabou. Tipo, controle de máquina simples em Dark Age, você faz o que você quiser. E plug and play, cara, imagina hoje o smartphone ter acesso a tudo que você quiser.
é cabuloso. Eles são muito fortes, tanto na mecânica do jogo, quanto na questão da arte de contar histórias. Eu acho muito legal a tribo. Quando eu ouvi falar sobre o Lobisomem Apocalipse, eu tava no final da faculdade, e aí um cara falou assim, velho, você naturalmente vai jogar de Andarilho do Asfalto. E eu nem tava na vibe de moto ainda, porra, tava uma história longa. Eu falei, cara, isso tem uma cara de nome de motoclube, não tem? Ele falou, tem, tá, não sei o quê. O cara me deu uma linha de cada tribo, né, mó bosta, nada a ver. E aí eu li o livro, enfim, achei legal, mas o meu irmão acabou jogando de Andarilho do Asfalto. E assim, cara, a forma como Humanidades ele resolvia as coisas e sem perder a fúria e sem perder a gnose, era muito da hora. Então, tipo, o Andarilho do Asfalto tem um espaço no meu coração muito grande por conta do meu irmão, velho. E parando pra pensar mesmo, você tem mesmo um quê de Andarilho do Asfalto. Não sei porque você pegou o Fiana. É porque todo mundo se apega a essa coisa da família, né? Mas se você for ver, os andarilhos amam a humanidade tanto quanto, né? Não é aquela coisa do parente. Meu problema não é família não, meu irmão. Meu problema é álcool mesmo. Então tá explicado. Porque eu acho do caralho a tribo é que você pode ser um lobisomem com todas as suas vantagens, qualidades, e ainda assim, cara, você pode ter bom senso. Você sai daquela filosofia retrógrada, tradicionalista, que só atrasou a nação Garou, e você pode se libertar disso e ir com um pensamento livre, claro, cara. Você pode seguir uma liderança que realmente ela é competente para aquilo. Você pode usar do melhor que você tem à disposição para combater um bom combate. Então, cara, é uma tribo que une todas as vantagens que ser um lobisomem tem, com todas as vantagens que uma mente clara e instruída de um humano também tem. Então você é racional com a força de um monstro e habilidades espirituais fantásticas. Então, se você junta tudo isso, você tá com puta de uma máquina destruidora capaz de controlar o mundo, cara. Você falou a palavra certa, racional. É, se você tiver... Olha, falta jogar com Hulk, Homem de Ferro e Doutor Estranho tudo ao mesmo tempo. Eu ouso até dizer que se eles tivessem um pouco mais de ousadia, fizessem um personagem cânone mais nessa linha, ele concorreria sim a um bom líder da nação Garou. Eu acho muito melhor que o Albert. Agora, não tem como comparar com o personagem do mestre, que é o Kunitieso, né? Que aquilo lá é o personagem do cara que criou o livro, não tem como ir contra ele. Ele tem tudo, ele é teurge, ele é foda, ele briga, ele é um líder nato, então não tem como. Ele não tem como, ele tem tudo. Ele é o personagem do mestre. Mas eu não gosto muito do Gene Reader, mas se tivesse um personagem mais nessa linha de líder, cara, pensativo, tático, que esteja preparado para o apocalipse, ele era um grande concorrente, cara. E eu seguiria esse cara, independente da tribo que fosse. Falando então por que eu acho a tribo tão foda, eu acho que a tribo dos Andarilhos do Asfalto, ela traz um universo completamente diferente pro mundo de Lobisomem Apocalipse. Né, devido à ligação dele com os espíritos, que são completamente diferentes e, né, talvez não, e alienígenas para as outras tribos, né, essa ligação com a Weaver e tal, a maneira como eles veem a Weaver como uma possível arma contra a Wyrm na guerra. Então eu acho que quando você tem um Andarilho do Asfalto dentro da matilha ou dentro do Cairn ou qualquer coisa do tipo, você abre o escopo do jogo onde você não precisa ficar só naquela coisa tão tradicional das outras tribos. Então eu gosto muito dessa ideia, de toda essa bagagem que o simples fato de você ter um Andarilho do Asfalto traz. E aí, se o seu Andarilho do Asfalto que tá, né, no jogo e tal, a única coisa que ele traz é uma arma, cara, você tá fazendo essa porra muito errado. Mas então beleza. Tem tribos que agregam, né? É, exatamente. Eu gosto desse tipo de coisa. Tem tribos que agregam. Bem, então a gente chegou aqui agora na parte do desafio de posto, onde o Pride tentou, né, ferrar o meu desafio, mas eu vou te falar que você não conseguiu. Mas esse desafio vai ter uma característica interessante, porque o Pedro é quem vai falar por último, porque ele vai julgar o desafio, tá bom, Pedro? Beleza. Bem, o Pedro no começo do cast, ele falou que os Andarilhos do Asfalto eram a tribo que ele menos gostava, né, de todas as 13, né, no começo lá, quando ele começou a jogar e tal, e depois de um tempo ele começou a ler e os Andarilhos do Asfalto não ocupam mais essa posição. Na hora que ele falou, eu pensei em perguntar a ele sobre qual seria a tribo que ele não gosta,
Então agora vai o desafio pra vocês. Eu quero que vocês falem qual e por quê. Qual é a tribo que o Pedro agora menos gosta, galera? Lembrando que, infelizmente, não vai ser portador. Caralho, bicho. Se ele fosse um ser humano normal, ia ser portador interior, mas ele... Caralho, o Queteno acho que não é, porque no último cast ele falou que gostava um pouco. Fúria Negra ele não vai falar porque a peguete dele é Fúria Negra. Ao vivo? Caralho, tava ao vivo, rapaz. Ao vivo, internet é com Andarilho. Olha, ataque de oportunidade. É só pensar numa tribo que não gosta de macarrão instantâneo nem Aikido, cara. Não, eu acho que é só pensar nas tribos mais populares, vai ser uma das... Eu tenho um palpite. O Pedro agora gosta menos de Filhos de Gaia. Por quê? Eu ia falar isso também. Eu não acho que não. Por quê? Não é pela questão do pacifismo, não. Não é só pela questão do pacifismo, não. Mas é porque essa capa falsa de serem pacíficos fizeram que eles perderam completamente o senso do que ele acredita pela luta contra o Yu. Entendi. Pô, aí ele vai se contradizer na terceira edição, a porra dos portadores foram embora, deixaram todo mundo. Acho. Cara, o Pedro é um cara que pensa fora da caixa, ele não gosta muito mais do mesmo. Tá na dúvida entre o Endigo e Cria de Fenris. Eu tô na dúvida entre Fianna e Cria. Fianna e Cria de Fenris? Eu acho que o Fianna ele já jogou, se ele não gostasse, ele não ia ser. Pô, a última não ia ser, cara. A mentalidade do Pedro é bastante oposta. Como essas duas tribos eu gosto bastante, eu acho que ele não vai gostar dela. Entendi. Cara, eu acho que por falta de conexão, eu acho que ele vai falar os Wendigo, bicho. Acho por causa de... Por falta de conexão? Você não está participando. Não, claro. Cara, o Endigo seria uma das opções, mas eu vou fazer coro ao Pena aí, vou falar que Filho de Gaia, porque tem um jogador aí que o Pedro tá meio nervoso com esse cara. Eu sei, é por isso que eu falar mesmo. Era por isso mesmo. O Pedro tá meio... O Pedro eu arrisco dizer que ele já deve ter jogado com quase todas, com quase todas as tribos, mas tô achando que ele tá tomando um ranço de um jogador da mesa dele. Todo mundo passou muito perto. E parabéns, Chocos e Pena, vocês acertaram em cheio nos motivos. Veja, eu estou ressaltando motivos no plural, porque as duas coisas que vocês falaram é verdade. Tanto do jogador quanto do lance da capa de pacifismo e de Kumbaya My Lord, que não conta. Eu acho que o pessoal confunde muito os Portadores da Luz com algo parecido com os Filhos de Gaia. Acho que não é hora pra gente ter essa discussão, mas não gosto do lance do pacifismo nem a pau. Então tá bom, galera. Então esse foi o nosso desafio de posto. Se você tiver qualquer sugestão de por que o Pedro odeia qualquer uma das tribos, manda um e-mail pra gente. Manda no comentário aí o meu ranking das 13 tribos, porque eu não participei do primeiro Boa. Então manda aí o que vocês acham que o Pedro mais gosta dentro da Nação Garou. Fica aí o desafio de posto para os nossos ouvintes. Só lembrar, o nosso e-mail é naçãogarou@yahoo.com.br. E, meus digníssimos membros da Matilha, muito obrigado pela participação de todos vocês. Valeu. Falou, é nóis. Valeu aí, Dentinho, que finalmente voltou a gravar com a gente. Vamos manter isso daí, porra. Vamos sim, cara. Então tá bom. E muito obrigado vocês ouvintes pela paciência, mais um cast tribal pra vocês. Agora vai lá agora no lombo do editor pra poder sofrer e editar essa merda toda. Um forte abraço e um uivo de despedida pra todo mundo. Grande abraço. Um abraço, Andarilho, câmbio desligo.